Chegou a mãe de Gêmeos. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2014. É uma quarta-feira. O verbete é o de número 2945. São 5 páginas, 45 logias, 16 máximos. O título do verbete hoje é Consingêmea. A especialidade é gemelologia. O nosso verbetógrafo é o Flávio Camargo. O Flávio é graduado em administração, voluntário na Conscienciologia desde 2004, docente desde 2007, tenepsista desde 2011 e, obviamente, tem um irmão gêmeo. Né? Na fatologia, a comunicação diferenciada nos primeiros anos de vida, o companheirismo desde a infância, a cumplicidade, as afinidades, o resgate das interprisões grupocármicas, a força presencial dos gêmeos. As perguntas: quem é você? Vocês são gêmeos? Quem nasceu primeiro? Quem é o mais velho? E por aí vai. Na parafatologia, os experimentos energéticos realizados em dupla, as retrocognições conjuntas indicando ressoma pretérita, a possibilidade de, entre duas consingêmeas, um delas ter macrosoma e a outra não. A diferença entre as identidades extras identificadas em irmãos gêmeos. Na argumentologia, a gente chama atenção aqui para a taxologia. Na acabativa, nós temos os seguintes títulos de verbetes na remissiologia: amizade interativa, amortização evolutiva, carga da convivialidade, convívio compulsório, inseparabilidade grupocármica. A consingêmea vivencia oportunidade única para acerto interconsciencial favorecida pelas interações de convívio na presente existência, ampliando o saldo das amortizações evolutivas. Você considera a gemelidade oportunidade evolutiva ímpar? Por quais razões? Na bibliografia nós temos 4 títulos, na webgrafia específica nós temos também 4 títulos. Na mega-análise do professor João Paulo, nós temos aqui 20 itens: família, parentela, semelhança, genética, amizade, afinidade, gemelidade, contiguidade, singularidade, interatividade, interconsciencialidade, grupo-karmalidade, companheirismo, proexologia, gemelologia, conviviologia, interaciologia, intrafisicologia, interprisiologia e ressomatologia. Para começar aqui o nosso debate sobre o tema, eu vou pedir para o verbetógrafo, para o Flávio, explicar um pouquinho como é que surgiu a ideia desse verbete. Flávio. Boa tarde a todos. A ideia desse verbete surgiu, na verdade, várias pessoas perguntavam: vocês podiam escrever alguma coisa sobre o convívio de vocês, como que é a interação com a família, com os amigos e por aí vai. E aí eu falei: vou escrever um verbete então sobre isso, né? Então eu não sabia se eu colocava gêmeos, como que eu falei, vou colocar. Aí eu pensei um dia, colocar consingêmea. E até a primeira especialidade, quando eu propus, foi até em conviviologia. Depois, durante as revisões, a gente alterou isso foi alterado para gemelologia. Gemelologia. Por causa do convívio mesmo que a gente queria. E que é mais dentro, né? Essa especialidade de gemelologia. Ó, só para avisar aqui a plateia, nós temos uma mãe também de gêmeas, não é isso? Para poder ajudar no nosso debate. Daqui a pouco deve chegar o irmão do Flávio. E aí a gente vai fazer essa confrontação face to face. Para ver como é que é essa coisa da consingêmea. Mas vamos começar aqui as perguntas, Flávio. Na fatologia, página 1, primeira linha, qual a influência da comunicação diferenciada nos primeiros anos de vida? Isso aí é o seguinte: quando nós éramos bebês ainda, não sabíamos falar, os meus pais sempre relatam para a gente, falam que a gente conversava entre nós dois e nós nos entendíamos, mas ninguém mais entendia. Então ele falava: vocês realmente estavam falando um idioma que era de vocês, porque vocês conversavam entre vocês riam da conversa,
Começava a rir e tudo. Então, assim, eles falavam, vocês tinham uma comunicação que era só de vocês dois. Ninguém conseguia entender. Então, é por isso que eu coloquei, nos primeiros anos de vida, enquanto a gente não... O idioma, o português não estava ainda. A entendeu? linguagem não está desenvolvida. É. Você tem outros irmãos ou irmãs? Eu tenho um irmão mais velho. Quer dizer, eu tenho 2 irmãos mais velhos, o gêmeo e um mais velho, que eu sou mais novo, né? Ah, você é uma... Aquela pergunta é 5 minutos de diferença. Ele nasceu às 6h10 da manhã, eu às 6h15. Tá. Estava muito apertado, eu falei, vai você primeiro. Vai você primeiro, que eu vou folgar um pouco mais. Mas eu tenho um mais velho, mas era para ser 3 gêmeos, na verdade. Minha mãe perdeu um. Ah, era trigêmeos. Era trigêmeos, ela perdeu um no início da gestação, e aí que foi a coisa mais engraçada, entre aspas, né? Porque assim, ela perdeu e ela foi no médico, né? Que teve sangramento, tudo, mas disse, olha, você perdeu um, eram gêmeos, e agora é só um. E ela teve a gestação toda, ela falava assim para o médico, e na época eu sou de Cuiabá, né, natural de Cuiabá. E lá em Mato Grosso, né, eu nasci em 79. Em 79 não tinha ultrassom na cidade ainda. Era uma cidade pequena, uma cidade que tinha 90 mil habitantes, 100 mil, hoje está com quase 1 milhão. Então, assim... Aí, naquela época, né? Pela época não tinha ultrassom, nada, eu falei assim, olha, a gente acha... Ele falou assim, eram gêmeos, mas agora é um só. E ela ia falar, mas não é possível, minha barriga está muito grande. Aí, no dia do parto, fez parto normal, porque achava que era só um, tudo. Na hora que saiu o meu irmão, o médico falou assim, pera aí que tem mais um ainda. Aí veio eu. E veio os 2 partos normal. Foi os 2 partos normal. Sua mãe é uma vitoriosa, né? Sua mãe é uma vitoriosa. Agora me conta uma coisa, antes de continuar aqui. A relação sua com seu irmão gêmeo é diferente com o irmão mais velho? É. O que é? A gente é muito mais amigo um do outro. Pelo convívio todo que a gente teve desde criança, a gente é muito íntimo um do outro. Meu irmão gêmeo é meu melhor amigo, sempre foi um, entendeu? E com o meu irmão mais velho é meu irmão. Coitado, ele ficou meio preterido, né, na história. Pelo convívio mesmo, né? Você estuda junto, tudo que você faz é junto, né? Você estuda junto, aí você sai os mesmos amigos que você tem. Qual a diferença de idade entre vocês e o irmão mais velho? 1 ano e 8 meses. Ah, é pouca coisa. É pouca coisa. Tudo bem. Assim, ele é bem próximo da gente, mas não tanto. Não tanto como você e o Fausto, aqui, né? É. Muito bem. Tanto é que ele veio, o Fausto, que mudou para cá primeiro, ou você? Foi ele. E aí você veio junto? Eu vim depois. Depois de 3 meses. 3 meses você chegou também. Bom. Fatologia, página 1, 4ª linha de baixo para cima. Qual a sua opinião a respeito da mãe que veste os gêmeos com vestimentas iguais? Olha, eu não gostava. Eu penso assim, são 2 pessoas que pensam diferente. Então elas têm uma necessidade de pensar que é uma pessoa que não é a mesma pessoa. Quando eu me vesti igual, eu não gostava não. Minha mãe ainda, às vezes colocava até a roupa de outra cor. Mas a gente não gostava justamente por causa disso. Porque a gente falava, eu não sou ele não sou eu. E assim, as pessoas gostam que falam assim, que bonitinho. Mas a personalidade, cada um tem a tua personalidade, sabe? E isso é um negócio que a gente não... A mim me incomodava Vocês bastante. tinham individualidade. Você teve crise de identidade ou não? Não. Na infância? Nunca? Não tem isso? Não tive, não. Não existe isso? Não. Eu com ele, não. Então tá bom. Não sei da parte dele, irmão, não está aqui, falou para mim que chegava. Ele está chegando, olha lá. Ele vai chegar e o Júlio vai dar um close nele já já. Quando ele chegar e sentar aqui na frente. Nós estamos esperando você. Fatologia, página 1. Enquanto isso, na penúltima linha. Quais as ideias de misticismo sobre os gêmeos que existem? E em seguida, como é a força presencial dos gêmeos? Tá, eu vou fazer inverso. Vou começar pela força presencial. A força presencial que eu coloco é porque, assim, como é 2 pessoas, aonde a gente vai, a gente marca. Então, isso é uma coisa que dá uma força presencial. Vou dar um exemplo. A gente fazia faculdade junto, né? Mais uma vez. Mesma faculdade? Fez a mesma faculdade, mesma classe. Junto, mesma classe, tudo mais. E aí, eu tinha um irmão, o meu irmão mais velho, ele fazia também uma faculdade, uma outra faculdade, né? Só que dentro da mesma universidade. O que acontece? Um dia ele foi lá na secretaria e nós nem tínhamos, nem se deu conta. Na hora que ele chegou lá, a pessoa falou assim, você é o irmão dos gêmeos. E ele falou assim, nossa, mas assim, nem a gente lembrava direito da menina, e a menina lembrou da gente. Por quê? Porque é gêmeo. Então, a gente passa
É 2 Vocês nunca vão passar despercebidos, é isso, né? Não existe isso para vocês, se vocês estão em dupla. Júlio, dá um close no irmão, olha lá. Esse é um e esse é outro. Esse é o Fausto. E esse é o Flávio. Tudo bem. Agora, o misticismo sobre os gêmeos, que eu coloco aqui, é justamente, eu até coloquei na mitologia, o que um sente, o outro sente, aquela coisa que a gente escuta desde que, olha, se eu beliscar você, ele vai sentir a dor, sabe? Então, assim, tem várias coisinhas que o pessoal fala, assim, sabe, no dia a dia. Cria esse mito, esse misticismo. E vocês nunca perceberam isso, de um sentir o problema do outro? Não foi por esse caminho. O que acontece, assim, às vezes é um acoplamento mesmo, mas assim, né, é mais fácil de como perceber. Como é o normal. Pela afinidade que a gente tem um com o outro, às vezes você tem um massinho mais do que você teria com o outro, mas é só isso mesmo que seria. Então, na mitologia, página 3, segunda linha. Poderia ampliar o mito da ressoma de gêmeos ser considerada maldição no Quênia? É que lá no Quênia, tem até aí na webgrafia e bibliografia, tem ali a última que tem ali. Lá no Quênia tem uma tribo que, se nasce gêmeos, eles expulsam. Eles expulsam da aldeia porque não é bem visto na aldeia. Isso daí. Então, para eles é uma maldição. Quando nasce gêmeos é considerado uma maldição. Explica que tem um que é... Como é que é a história? E da mesma forma no Yanomami. Yanomami quando nasce os gêmeos, eles falam que um vai dar a sorte para a aldeia e outro vai dar o azar. Então, na dúvida, eles ou matam ou expulsam todo mundo da aldeia, porque eles não sabem qual que dá a sorte, qual que dá o azar. Gente, uma loucura, né? Isso em 2014, século XXI. Então essa maldição você já explicou. Aí ele quer saber também, no final da penúltima linha da mitologia, que você explique o mito da telepatia entre gêmeos. Aquilo que eu estava falando agora, né? Porque as pessoas acham que porque é gêmeo, os dois são telepatas entre eles, né? Não é assim, gente. Nós somos normais, como todos os outros que não são gêmeos. Agora, quem sabe vocês têm uma maior convivência, isso até, quem sabe, predisponha, né? Mas Pode. Não que seja isso mas não é da inato, natureza, né? Não necessariamente da natureza. Isso mesmo. É porque essa história de vocês conversarem entre vocês de bebê, isso já mostra, né, muita afinidade. Ao verbetógrafo na fatologia, página 2, final da segunda linha. Poderia falar sobre a influência na tomada de decisões? É por causa da amizade que a gente tem um com o outro, então a gente às vezes a gente conversa muito. Então, quando tem alguma coisa que a gente vê que tem uma tomada de decisão, a gente fala, o que você acha, sabe? Então, assim, a gente tem um convívio, como a amizade nossa é bastante forte, vamos colocar assim. A gente pergunta, às vezes, um para o outro o que um acha, qual a opinião do outro sobre aquela tomada de decisão. E, por conta disso também, às vezes a gente tem, o meu pai fala, a família de vocês é vocês dois. Por quê? Porque, assim, o convívio nosso não é que é uma relação de dependência, mas é uma relação de confiança que a gente tem. Então, por exemplo, muitas vezes a gente viajava, um ligava para o outro para perguntar como que está, como que foi, como que está achando tudo, em vez de ligar para o pai e falar. Por causa da confiança, do convívio. Então, meu pai às vezes ficava enciumado, até falava assim, a família é só vocês dois, esquece, vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm outro irmão. Mas é interessante isso. Mas é por causa do convívio, da confiança que tem. Não, mas eu acho interessante o impacto dos gêmeos na convivência da família. Mas não era só por ser gêmeos. Pega um pouquinho o microfone, Pilar. É que não é só o fato de serem gêmeos, é o fato de serem intermissivistas. É fato, que ele já tem uma diferenciação da família. Quando é filho só, é único, ou de dois irmãos, o intermissivista tem uma diferença. Então, 2, aí é diferença ao quadrado. Vocês jogaram pesado, né? Foi. Vocês já chegaram em grupo. Mudança do grupo geral. Eu queria escutar você, porque ela é mãe de gêmeas, não é isso? Conta a sua história. Eu sou mãe de gêmeas e intermissivistas também, né? As 3, você e as 2 filhas. E o meu neto. E o seu neto, então tá. Então é uma descendência, assim, em terceiro
grau de intermissivistas. Eu ia justamente fazer uma pergunta para o Flávio, né? Antes de você fazer a pergunta, eu tenho uma pergunta para você para Sim. encaminhar. Você acha que quando as suas gêmeas nasceram igual a eles, deu impacto na família? Deu. O quê? Bom, uma assim, ó, que eu tinha, desde criança, eu tinha um desejo muito grande de ter gêmeas, e isso era constante, né? Quando eu for mãe, eu gostaria de ter gêmeos, eu gostaria de ter gêmeos. E como o caso da mãe também do Fábio, eu não sabia que tinha, eu fazia sempre os exames, eu não sabia que eram duas, mas o tamanho, né, do útero sempre era como se fosse 2 meses a mais. Acima do normal. Acima do normal. Então, o que acontece, né? O esperado, eu só fui saber que eram gêmeas aos 7 meses e meio. Ao 7º mês. E elas nasceram com 7 meses e meio. Então foi logo foi na hora seguida, de nascer. Inclusive, assim, eu não tinha nada Preparado, nada, né? Porque eu tinha tido um aborto espontâneo, então eu pensei, eu não vou fazer nada, vou deixar para a última hora. Aí elas não tinham roupa nem para sair do hospital, né? E então, assim, era aquela coisa de sonho de mãe, a família. Então, assim, há uma idolatria, né, a respeito de gêmeos. E eu também, assim, como eu incorri no erro, digamos assim, de vesti-las iguais, né? Primeiro, e elas não gostavam, né? Elas não gostavam. O que eu achava? Era mais fácil eu comprar roupa igual, né? Porque era tudo duplo. Então, eu tinha que escolher coisas diferentes. Aí eu passei a comprar com cores diferentes. Os modelos iguais, que era mais fácil. Mas aí mudei as cores, né? Então, isso já... A questão do aniversário também, que eu vi que você colocou aqui, era muito bom fazer uma festa só, sabe? Os convidados eram os mesmos, né? Elas ganhavam presente, as duas ganhavam. Então, assim, tinha a sua facilidade. Você achou fácil? Sim. Não foi fácil, né? Porque, assim, era como se fosse criar 3 filhos, né? 2 juntos era como se fosse criar 3 em idades diferentes. Mas, assim, tinha as vantagens, né? De ter duas crianças com a mesma idade, com as mesmas... Que já vai, né? É o que se diz, né? As mães dizem, já nasceu logo. Era tudo... Né? E, assim, a questão assim, das doenças, às vezes, uma dormia na casa da avó, a outra ficava. Durante a noite, uma tinha, vamos dizer, um asma, a outra também tinha. Isso acontecia com elas, assim, né? Que é o que pergunto muito, né? Se sente as mesmas coisas. Então, elas tinham essas afinidades, assim, também da saúde, né? Mas depois elas começaram a tomar cada uma o seu rumo, né? Cada um com seus gostos. Agora, o que eu notei bastante, assim, muita competição. Elas tinham muita competição. E, claro, eu passei a entender, depois que eu comecei a ouvir o professor Valdo falar, desde a gestação, né? Desde o 2º mês eu tive já que ficar em repouso, e assim de cama até o 7º mês e meio, né? Era muita ameaça, assim, de aborto, né? Então, assim, já deviam estar em conflito, né? Lá dentro, né? Mas, assim, existia a competição normal, e eu comecei a entender e a ler alguma coisa, porque elas tinham que estar sempre disputando o colo da mãe, o mamar, o seio, a atenção, né? Eu acho assim, eu vejo na situação dos gêmeos que eles nunca têm a mãe só para eles. Inteira, assim. Então, quando elas começaram já na adolescência, eu comecei a traçar umas estratégias. Eu saía só com uma, né? Ou saía só com a outra. Eu sempre queria fazer essa diferença de dar um presente para uma e não dar para outra, para depois dar para outra, em outra ocasião. Mas elas não deixavam isso, digamos, elas cobravam, né? Deu um presente para mim, não deu para outra, não deu para mim. Vocês eram assim? Não. A gente, claro, como qualquer irmão, uma ou outra coisa, a gente tinha um pouquinho de competição, né? Mas eu acho que foi muita pouca coisa. O nosso temperamento é muito diferente um do outro. Então, isso não... Com a gente não teve pouca coisa mesmo, entendeu? E eu queria te perguntar também a questão do acerto grupo kármico, porque eu acho que na minha família tem isso, né? As minhas...
que eu acho assim, né? Eu acho que, bom, primeiro, gêmeo não nasce gêmeo porque é muito amigo um do outro. Eu acho que alguma coisa para se resolver você tem, do passado, né? Então, É compulsório, né, Flávio? Vamos dizer assim, é uma convivência compulsória. Uma convivência compulsória, né? É. E não é fácil uma convivência de dois, igual você falou, porque os dois vão conviver na escola, vão conviver com os amigos, que vão ser iguais. Então, tudo vai ser os dois juntos, né? Agora, aí que eu acho que o acerto do grupo kármico começa já com os dois, tendo que já nascer junto, e depois com a família, né? Que daí vai só ampliando, né? Então, por isso que até na frase enfática eu coloquei como oportunidade única. Por quê? Pela força presencial que o gêmeo tem, é muito mais, eu acho que é muito mais fácil para ele, se ele quiser, entendeu? Buscar fazer mais assistência, tudo é muito mais fácil. Onde eu ando, e tem outras coisas. Ele não pode fazer besteira nem eu. Olha como que é a coisa, porque se ele faz besteira, é igual o caso que eu já vi casos de gêmeos que foi morto por engano, o irmão. Claro. Porque o irmão fez besteira, mataram o outro. O traficante foi e matou o outro. Então, quer dizer, tem que ter, além disso tudo, a pessoa ainda tem que ficar atento para não fazer besteira. Porque pode resbalar no outro. Vai pingar. Então, o acerto do grupo kármico é muito grande, eu acho, entendeu? A questão também das amizades, porque eu noto assim com as minhas, quando estava nessa época ali de adolescentes, uma gostava das amigas da outra. Parece assim que estavam querendo trocar. Não, a gente sempre teve os mesmos amigos. Sempre foi os mesmos amigos. Então a gente nunca teve assim, ó, aquele só é amigo dele, aquele é só amigo dele, entendeu? Vocês estudaram juntos na mesma sala? Estudamos juntos na mesma sala. Até a faculdade foi a mesma sala. Porque a escola das minhas, ela não permitia que gêmeos ficassem juntas. Aí havia essa ideia de uma querer ir para a sala da outra, né? Não, a gente teve, eu não lembro, você lembra, Fausto, a gente teve alguma série que a gente estudou em outras, que a gente não... Tem atrás de você, tirando aquela que assim, eu reprovei, eu era muito bagunceiro. E aí eu reprovei. Tirando essa parte que eu reprovei, teve alguma... Mas daí ele foi bonzinho, ele me esperou na faculdade. Teve algumas... Às vezes separavam a gente, só que mesmo, por exemplo, quando ele reprovava, o grupo de amigos dele do colégio, vamos supor, eu estava no terceiro ano do ensino... Eu estava no segundo. No segundo. Acabavam sendo os mesmos. Eram os mesmos. Então, aí eu ficava amigo dos amigos dele, e ele já era amigo dos nossos amigos, só ampliava o grupo. E os meus amigos iam para o mesmo grupo de amigos que já estava antes, entendeu? Então a gente chega à conclusão que há gêmeos e gêmeos, não é isso? Você vê que a sua experiência é diferente da dele. É diferente. A minha experiência é com competição, claro que... Mas também tem mulher, né? Mulher é mais com todo respeito. Hoje né? elas são, assim, muito amigas, mas foram, assim, bastante competitivas, né? Aquela coisa que fala, né? Mulher não tem amigo, né? Tem concorrente. Concorrente. Né? Que horror, né? Mas eu coloquei isso até na fatologia, a competição. Eu coloquei isso, porque existe mesmo, né? A gente vê que tem muitos casos. Porque assim também eu noto que os parentes, quem é tu, né? Chegava às vezes uma tia, quem é tu, né? Então assim, eram iguais, né? Era como se fosse uma pessoa só. Isso eu acho que incomodava bastante, sabe? Não ter aquela individualidade, não se fazer. A identidade, né? A autoidentidade. Acho que a senhora quer fazer uma pergunta? Só puxar para cima. Tá ligado. É só questão de posicionamento. Na fatologia, página 2, a terceira linha. O mesmo aprendizado gerando entendimento diferente a respeito do mesmo assunto. É porque, assim, isso daí vamos supor, você pega uma interpretação de texto. Duas pessoas para interpretar o mesmo texto, eu interpreto de uma forma e ele interpreta de outra. Então, assim, por mais que a gente tenha a mesma genética, o mesmo DNA, vamos colocar assim, o temperamento, tudo vai ser diferente. E esse entendimento, que é da cognição, devido à sinapse que cada um tem, da vivência que é diferente de um e do outro, vai gerar um entendimento diferente a respeito do mesmo assunto. Aí, na relação de vocês, porque isso aqui poderia ser um ponto de conflito.
né? E vocês não levam para esse lado do conflito, muito pelo contrário, né? Vocês tiram vantagem dessa condição. A gente busca fazer isso, né? Positivo, né? A gente busca sempre tirar vantagem daquilo que a gente tem, né? Se Eles são uma equipim. Eu vi, nós Não somos- é isso? nós Vocês somos são uma equipim. Isso mesmo. eu vi A acho que foi na sensação que eu patologia tenho que vocês entra. se uniram, né? Exato. Muito positivo. Interessante. Fala, Fausto. Lição também que você aprende, acho que quando a gente foi lá pelos 15, 16 anos, que o conflito ele não dá nenhum resultado. Então a gente começou, isso desde novo, a gente viu que, olha, se os dois trabalharem juntos, equipim, dá muito mais vantagem, dá muito mais É resultado. mais inteligente, né, É mais Fausto? inteligente. Então eu acho que um pouco foi isso, foi de descobrir que isso era mais inteligente. E eu lembro mais ou menos, foi com uns 15, 16 anos, a gente já tinha noção de que era mais inteligente mesmo, que dá uma série de benefícios, é bom. A inteligência evolutiva É bem- aí para bem vocês dois interessante. já é bem conhecida, né? Vocês põem em prática. Muito Agora, bom. agora me conta uma coisa, vocês que são gêmeos, vocês já estudaram outros gêmeos? Ou não? Eu já estudei um pouquinho, mas nunca me aprofundei muito mais. Eu estudei mais, principalmente, para escrever o Para verbete. escrever o seu aqui, verbete e a que sua eu estudei vivência, bastante. lógico, né? É. Tudo bem. Pois não, pode ir. Ela achou interessante quando você falou a questão do conflito, não trazer situações positivas, mas você falou coisas mais interessantes que ela gostava de que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão do conflito que você mencionou aí, como não sendo uma situação positiva. Você chegou a falar. É porque, assim, como que essa questão que ele falou, principalmente do conflito. Vamos supor que se um de nós dois brigássemos com o nosso irmão mais velho, um pegava e ia ajudar o outro. Era cúmplice mesmo, entendeu? Se um estava em apuro, o outro ia lá para ajudar a tirar do apuro. Em vez de entrar no conflito, ia ajudar o outro. Gente, naquilo, coitado dos seus pais. entendeu? Não é? Que era sempre os dois juntos, entendeu? Então o conflito entre os dois era difícil de ocorrer por causa disso. A união que os dois tinham, a confiança um do outro que tem, não deixa gerar muito esse conflito. Esse conflito, né? Você vê, diferente. Pode perguntar. Também a inseparabilidade extrafísica. Como é que vocês Qual avaliam linha, isso? Omar, por favor? Na parafatologia, na terceira para a quarta linha, lá no final. A inseparabilidade Grupo de Karma. grupo kármica extrafísica. A inseparabilidade nossa mesmo, né? Que foi necessário a gente ter que vir junto para ver se desata o nó, entendeu? Então, mas vocês têm alguma, tipo assim, uma projetabilidade? Agora, conjunto? na projetabilidade, por exemplo, é comum um projetar e o outro estar junto. Né? A projeção consciente mesmo, nós dois tínhamos, quando era adolescente, de uma forma até natural, comum, né, diária. E aí eu comecei a ter muita catalepsia projetiva numa época que o Fausto já estudava projeciologia. Lá em Cuiabá nós não tínhamos o instituto, mas nós tínhamos o projeciologia, o tratado em casa, nós dois tínhamos. E aí um dia eu perguntei para ele, olha, o que está acontecendo? Que você estuda esse negócio, eu estou tendo todo dia isso, eu acordo, não consigo me mexer, eu saía, via só minha mão assim às vezes, né, a mão, tudo. E ele começou a rir um dia, que é isso? É catalepsia projetiva. Eu, na minha ignorância, né, eu falei, não, então, por favor, né? Tipo assim, me explica, né? Porque era comum isso daí acontecer, era comum a gente fazer experimentos energéticos, acoplamento facial e várias outras coisas entre os dois, porque como eram os dois, na mesma família, na mesma casa, dando o mesmo assunto, nós tínhamos os dois ali para poder praticar. Já estava ali trocando tudo mesmo, as figurinhas, né? Então, isso facilitou muito para a gente. Tem uma pergunta aqui que vai nessa linha, que de repente você pode expandir um pouco mais. Na parafatologia, na página 2, final da 5ª linha, poderia falar das vivências parapsíquicas? Tem alguma hipótese de ter nascido, do motivo de ter nascido com outra consciência? É mais ou menos o que você estava falando. Tem sim, acontece. Bom, as vivências parapsíquicas a gente teve aos milhares, né? Sim, dava para catalogar e acho que dava até para escrever um livro, viu? Porque teve muitas mesmo. E vocês não pretendem escrever um livro? Não sei, a gente não pensou a respeito disso, não. Não é? Mas, assim... Qual autoria? Desde de projeções conjuntas,
a comprovação do efeito do estado vibracional, que a gente conseguiu fazer isso. Por exemplo, eu estava um dia deitado, fazendo estado vibracional, eu devia ter uns 18, 19 anos no máximo, e eu estava lá fazendo estado vibracional para sair fora do corpo, ele pegou e saiu fora do corpo. Na hora que ele entrou na minha psicosfera, ele levou um choque, e voltou, ele ficou grogue, e voltou para o corpo. Aí ele veio me acordar. Você está fazendo? Eu falei, claro, pô, estava querendo sair também, né? Aí ele falou assim, então agora a gente já sabe o que é o estado vibracional, ele realmente funciona. Legal. Entendeu? Então a gente tem algumas vivências parapsíquicas que foram bem bacanas. Agora, a ressoma nossa ter sido gêmeo, a gente teve retrocognições, eu já conversei com isso a respeito com o professor Valdo, e que a gente tinha realmente um negócio no passado que teve que se resolver agora. Vocês eram, no passado, vamos dizer, inimigos? Você acha isso ou não? Foi assim, a vivência que nós tivemos é que teve uma vivência que ele foi escravo e eu era... o senhor. Você era o senhor. E a gente, e um matou o outro, entendeu? Foi isso. E aí vocês resolveram... Aí, agora, a gente veio nessa agora. Se é por causa desse passadão, né? Não sei, a gente não pode colocar, mas pode. Mas é uma hipótese, pode ser que né? tenha coisas piores, pode ser que a gente já tenha feito esse acerto antes, mas que ficou alguma coisinha para trás deve ter ficado, senão a gente não teria que nascer junto. Interessante. Quer falar uma coisa, Fausto? Não? Então tá, Teoriologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar a teoria da interprisão grupo kármica e o tema do seu verbete? É mais ou menos o que você falou, né? Era isso que eu você falei. teve alguma para-percepção nesse sentido? Não, assim, o que acontece, quando a gente começou a estudar bastante retrocognição, que começou a vir essas informações para a gente, né? Que eu acabei de falar, né? E aí a gente caiu a nossa ficha, então, porque a gente conversava com várias pessoas, e pessoas da consologia, que está aqui hoje, morando em Foz, tudo, falavam assim, olha, gêmeo não é coisa bonitinha, não. Vocês ficam atentos, porque vocês podem ter muito problema, tudo, não é essa coisa. Porque a gente frequentou o centro espírita, frequentamos de tudo. A gente ia nos lugares, que bonito. Vocês devem ter sido muito amigos na vida passada. Existe esse mito, né? De que gêmeos é porque eles são muito amigos. Vocês nasceram juntos nessa, porque vocês foram muito amigos na vida passada. E falava assim pra gente, né? Sim. Ou muito inimigos, né? A gente colocava. Não, mas vocês foram muito amigos. E o pessoal falava assim, olha, não é bem assim, estuda sobre isso, porque geralmente gêmeo deve ter algum problema para você resolver. Então, acontece, a gente teve realmente um problema do passado que gerou essa interprisão grupo-kármica que a gente vê agora, estamos tentando resolver, e, na verdade, resolver a nossa e tudo que a gente pode fazer agora, também. Deixa eu te fazer uma pergunta, se vocês já pensaram nisso, é uma hipótese. Vamos pensar na possibilidade de vocês terem sido líderes antagônicos. O Fausto liderava e você liderava outro grupo. Na hora que vocês obviamente, então, eram inimigos, assim, vamos dizer. Na hora que vocês ressomam como gêmeos, isso é uma hipótese, né? Vocês fazem esse congraçamento e automaticamente os liderados também. Também. É uma possibilidade, não é? Vocês já pensaram nisso? Não tinha pensado, não. Eu pensei agora. Porque realmente, se você une os dois, e os dois, bom, não sei se é o caso de vocês, mas há de haver casos iguais. E os dois foram ex-líderes antagônicos, era um grupo A contra o grupo B. Se os líderes nascem gêmeos, quer dizer, pior que isso não tem, porque foi junto, acabou, né? Acabou. Acabou o problema em si, né? Não sei, uma hipótese. Fala, pode falar. Flávio. Oi, Neida. Aqui na página 2, em patologia, na quarta linha, você coloca o aprendizado conjunto no convívio diário. Depois, mais adiante, você coloca a maneira discreta de contornar a situação quando é confundido pelo irmão gêmeo. Você pode comentar? Tá, é assim, o aprendizado conjunto, porque assim, no nosso dia a dia, além do que a gente estudava na escola, que a gente aprendia junto, um não entendia, o outro explicava para o outro, e também no convívio de tudo que a gente via a respeito da vida mesmo. Não, tal coisa aconteceu, nossa, mas não pensei nisso. Olha, não, entendeu? Então a gente ia, esse aprendizado, como a relação é muito próxima um do outro no diário, a gente tinha esse aprendizado bem legal, né? Agora, essa maneira discreta, quando é confundido para o irmão, é o seguinte, esse é diário também, né? Todo dia chega um e fala, ei, Fausto, beleza? A gente fala assim, beleza. Então, assim, mesmo a gente sendo gêmeo, às vezes a gente se passa até pelo outro.
Porque a outra pessoa, quando descobre que é o outro é gêmeo, mas ela fica muito sem graça. Fica. A pessoa às vezes não sabe onde enfiar a cara. Mas, E a gente sabe, eu vejo como a pessoa fica sem graça. Então, na maioria das vezes, ele é professor de universidade. Foi muito comum um aluno vir. Então, o aluno chega, me dá tapa e tal, e eu finjo que eu sou ele mesmo, e aí, beleza, não sei. na Pra não rua? deixar a Na pessoa sem rua? graça. Pra não deixar a pessoa sem graça. Porque se você para, você fala assim, olha, mas eu não sou, você está É saia justa, né? É. Ainda mais uma cidade pequena, né? Agora, já aconteceu coisa pior que isso. Já aconteceu o caso de... Ele morava no interior de Mato Grosso, numa cidade chamada Sinop, que é 500 quilômetros de Cuiabá. Eu estava com a Liliane, que é minha dupla, passeando no shopping, pegar uma aluna da ex-mulher dele, ver Fotografou. eu e ela, chegar e falar que viu o Fausto com alguém. outra mulher em Cuiabá. Claro, isso é mais normal que deve acontecer. Aí já era fofoca, né? Aí ela falou, não, mas ele é gêmeo, explicou tudo, mas já acontece de tudo. Então, a gente tem que saber tirar de letra isso para não deixar a pessoa muito sem graça. Acontece casos que dependem da abordagem da pessoa, fala assim, olha, eu não sou, é meu irmão gêmeo, tudo. Já aconteceu gente que chegou e falou assim, não, se não é gêmeo, tem que quase que mostrar a identidade Ele não acreditou. para a pessoa que a pessoa não acreditava. É porque vocês mesmo. são parecidos, mas há uma pequena diferença. No formato do rosto, né? Tem a maçã do rosto. Exatamente, a testa. Tem diferença. Deixa eu contar um experimento que, apesar de eu ter tido vários alunos Gêmeos no decorrer do meu trabalho, né? Quando eu estava revisando o verbete do Fausto, eu não sabia que ele tinha irmão gêmeo. E aí eu cheguei para combinar com ele, para a gente sentar para discutir o verbete. E eu cheguei, estavam os dois sentados, tipo, e agora quem é quem? Qual que é, né? Dureza, né? Quem é quem? É dureza, Não, eu também tenho muitos alunos que são gêmeos na mesma classe. Dependendo da complexo. pessoa, como ela me olha, eu já viro e falo assim, como é Eu não sou eu, não sou eu. É ele, não é comigo. Eu já até falo, não é comigo. Não sou eu. Deixa eu só fazer uma outra perguntinha. Pois não. Aqui na parapatologia, Flávio, na penúltima linha você coloca as proex diferentes e o paravisual idêntico. Você pode ampliar? É porque mesmo a gente sendo gêmeos, a gente tendo um paravisual idêntico, que a gente sai fora do corpo, o nosso visual vai ser semelhante, não tem saída, né? As nossas proex as cláusulas pétreas das nossas proex não podem ser, são diferentes. Não existe a mesma proex para duas pessoas. Eu também queria ter essa curiosidade, assim, como tu colocou paravisual diferente, se no extrafísico vocês se viram com o... Aliás, paravisual idêntico, vimos, né? Já nos vimos iguais. Iguais, Agora você só muda a roupa. Só muda. Agora vamos entender outra coisa. Daí, se já não existe, pode nascer uma amizade raríssima. Ah, sim. A gente tem isso, né? Não é? Tem bastante coisa, porque a gente tem muita coisa que a gente pensa muito igual. E outra coisa, no futuro, um vai ser amparador do outro. Ah, vai. Nesse auto-revezamento, né? Porque você vê a caso do professor Valdo. Ele tem um amparador que é o enumerador. Eles gêmeo. foram gêmeos. Em alguma vida pretérita. Era o enumerador? Era o enumerador. Era o enumerador. Então, veja, eles hoje trabalham, né? O enumerador como consciex, o professor Valdo como consim, e eles têm uma afinidade absurda. Que é muito dessa parentela, né? Pretérita. Que eles estão construindo hoje, que as suas filhas podem construir, e que vão se tornar amizades raríssimas, se já não são, no futuro, e essa amparologia entre eles, né? É interessante pensar isso. Tem mais alguma pergunta aqui? Pois não, pega o microfone. Oi, Flávio. Oi, tudo bem, Laura? Até a gente fazer o curso juntos, assim, até agora eu tenho dificuldade de saber quem é o Flávio e quem é o Fausto, né? Eu discerno pela dupla. E se eles estiverem sozinhos, aí se eles estão sozinhos, eu fico em dúvida. E é muito bom, até porque assim, a gente faz o fundamento da curso juntos, né? Rapidinho, tá, Laura? Quando no primeiro dia do Fundamentos que eu fui, os professores estavam achando que eu era o Fausto, que eu estava indo lá para cumprir algumas aulas que tinha faltado do curso que eu tinha acabado de fazer. Eles não viram que havia diferença, né? Não viram. Interessante. Então é bom que vocês tenham duplas bem diferentes, assim. Ela já veio como oriental, que é para quebrar o... né? Você poderia comentar sobre o paradoxo genética semelhante para genética distinta? Por mais que a gente tenha genética que é igual, semelhante, até assim, a genética
pela genética, nós somos 100% iguais, né? A teoria da genética. Tanto é que o primeiro transplante de coração que teve foi de um gêmeo, de rim, que teve no mundo. Por quê? Porque a compatibilidade, naquela época que foi feito o primeiro transplante que teve no mundo, não tinha-se hoje a medicação que você tem para a imunidade. Então, eles foram e pegaram de um gêmeo, porque a compatibilidade era 100%. Entendeu? Então, assim, a nossa genética, ela é 100% compatível. Mas a gente tem o paradoxo do quê? Da nossa paragenética ser totalmente diferente um do outro, né? Mas você pode falar características assim que desde vocês o temperamento notaram? que a gente tem, várias coisas que a gente tem. Por exemplo, o Fausto, ele é um cara muito mais de escrita do que eu. Mais o quê? Escrita. E você é mais extrovertido. Eu sou mais extrovertido. É mais falante, você é mais da escrita. Ele é mais quietão. O Flávio é mais bonachão, mais despojado, mais falador. Sou mais alto que ele. Essa altura parece coisa boba, é 1 centímetro, mas isso deve ser uma influência de genética. Não estou comemorando. É porque eu falo assim, isso é influência da genética, Claro, da paragenética, entendeu? A paragenética influenciando na genética nossa. Eu acho que o caso de gêmeos é a melhor prova de que a genética não é o que determina nada, porque a pessoa, que é a consciência, é que vai definir o temperamento. Eu não sei porque os cientistas não percebem, não pensam igual. Você pega 2 gêmeos, eles são geneticamente praticamente a mesma coisa. No entanto, não são. Personalidades completamente diferentes. E ainda assim, eles querem dizer da imposição da genética, né, sobre a consciência, como se não tivesse. E é interessante observar isso, já que você falou, Mabel, que assim, o meio, a mesologia é a mesma. Claro, então, vocês, no caso de vocês, mesma foi, genética, né? tivemos a mesma criação, a mesma família, estudamos na mesma escola, os mesmos amigos, e mesmo assim a personalidade é completamente diferente. Eu conheço um pouco mais o Fausto do que você, mas é visível que ele é mais quieto que o Flávio, né? Então, de cara, você já vê que há uma diferença de temperamento forte aí. Interessante. Tudo bem, gente? Quer fazer uma pergunta? Similitude aí, né? A questão da mesologia mesma, a genética mesma, essa coisa de vocês se darem bem a vida toda. Como é que fica a ProEx de vocês, assim, a essa altura? Pelo vejo, já deve estar bem encaminhada. Como eu não conheço, eu estou perguntando. Então, a ProEx, foi difícil para vocês identificar a ProEx, se ela é semelhante ou se elas são totalmente divergentes? Como é que funciona? Assim, a gente não identificou, a gente não pode falar que a gente identificou, que a gente não identificou muita coisa não, né? Mas o que a gente pode falar é que, assim, desde o perfil parapsíquico, tudo tem as diferenças disso, entendeu? Então, assim, provavelmente a cláusulas pétreas também devem ser outras, tudo. Agora, a gente não tem muita, eu não tenho muita... Eu penso assim, por isso, hipótese, é claro que a nossa ProEx é uma bem amarradinha na outra. Eu já parto dessa hipótese. Você parte dessa hipótese. Não, mas você já tem Maxi ProEx, vocês são grupal, né? Vocês já nasceram com ProEx grupal. Exato, exatamente por isso. Todos nós, de certa maneira, sim, mas eles mais. Exato. Né? E agora, com relação a esse negócio de sair da ProEx, é interessante que, como os dois, um ajuda muito o outro, então quando um tá embaixo, sabe, o outro puxa para cima e vai ajudando. Então acontecia muito, a gente ia fazer curso de campo, não estou muito afim não, vamos embora, cara, então vamos. Então um acaba levando o outro. Sabe, isso é um benefício que é muito bom também. Acaba levando o outro. Mas vocês já viram entre vocês alguma coisa mais definitiva de que você tem que fazer isso e ele é outra coisa ou não? Em termos de ProEx? Não, eu não. Ainda não. Pode ser que venha aparecer, né? Pode. E a questão do temperamento e a escolha de profissão também. Podia falar um pouquinho? Escolha de profissão, a gente acabou que foi fazer mesmo na faculdade, né? Mas o trabalho é totalmente diferente um do outro, né? Eu sempre fui muito mais para matemática, fiz administração, mas o meu lado é mais matemático. Mas você é docente? Oi? Você é professor também? Só de Consciologia, não sou. Que nem ele não. Quando eu fazia faculdade, Agora, era coisa engraçada. Quando eu fazia faculdade, eu falava para ele, não, depois que eu terminar aqui, eu vou fazer mestrado, doutorado, vou dar aula. E ele falava, não, eu quero entrar no mercado de trabalho. Aí nós formamos, ele foi fazer mestrado e eu entrei no mercado de trabalho. Entendeu? Só que eu sempre fui muito mais para a área de exatas. E ele sempre foi muito mais para a área de humanas. Isso é por causa do temperamento mesmo, entendeu?
que a gente tem. Eu noto isso nas minhas filhas assim também. Elas têm profissões diferentes, mas cada uma está dentro da sua área, bem caracterizado hoje. Né? A advogada é aquela que está ali brigando, lutando. A outra fez turismo, então ela já vive no holopensene. Já mais leve. Mais leve. Ela era assim, né? Total. Ela sempre foi assim. E a outra também puxou. Isso definiu bem. Aí, no caso delas, dá uma diferença abrupta, né? Uma diferença abrupta de interesses pro exológico, pelo menos na área profissional, né? Tudo bem? Interaciologia, página 3. Poderia aprofundar a interação saldo da FEP, saldo da conta bancária? Aquilo que eu estava falando tem relação com a interprisão grupo-kármica, né? A gente está tentando fazer o quê aqui? Melhorar a nossa FEP, nós dois, e melhorando a nossa FEP, nós vamos melhorar também o saldo da nossa conta corrente holocármica, né? No caso aqui, a sua ideia é isso, né? Minha ideia é isso. De conta corrente holocármica. Isso mesmo, conta corrente Aí holocármica. vocês vêm juntos e vão azular, né? Provavelmente um pouco mais a conta corrente dos dois. A gente quer tirar o proveito de gêmeo para fazer isso, né? A aplicação do investimento é dobrado, né? A implicação dobrado. do investimento é dobrado. Bom, é tudo dobrado. Isso que eu falo, são os benefícios de ser gêmeos, né? Por exemplo, ele escreve esse verbete. Provavelmente eu, numa próxima vida, posso acessar esse verbete. Vai me ajudar a recuperar cons. A ter retrocognição. Então, se a gente consegue pegar um fluxo e alinhar as coisas, dá uma sinergia muito mais produtiva para os dois. Eu escrevi, mas pegou nele, entendeu? Que legal. Super Agora, bem. realmente, estudar a consciência a partir da gemelidade é fantástico. Não é? A conscienciologia aplicada à gemelidade, que aí você entende outros vieses, né, da consciência. Ele pode aproveitar essa ideia e fazer um artigo, né, Flávio? Podemos. Quase falando que tem que ter uma IC de gêmeos. Só para estudar. Flávio, aqui na página 3, em Crescendologia, você coloca o crescendo com sim gêmeo dependente e com sim gêmeo independente. Tem a ver com a sua exemplologia, né? Você pode comentar? Porque eu coloquei na exemplologia que o gêmeo ele é independente um do outro, ele é bem dependente um do outro. Tem vários casos de gêmeos que são muito dependentes um do outro, e essa dependência ela é patológica até. Então, por exemplo, eu coloquei, tem nas referências bibliográficas lá, dois gêmeos que eram padres que morreram aos 92 anos. Eles só conseguiram ficar separados um do outro por 6 meses. Olha, gente, para quem não sabe, está aqui, ó. Na web ou na webgrafia número 2. Gêmeos de 92 anos que passaram a vida juntos morrem no mesmo dia. Então, assim, eles ficaram no mesmo mosteiro, não sei o nome disso até. Sim. Né, mas junto durante toda a vida. Agora, eu vi casos de gêmeos que é pior que isso. Agora, nem família eles quiseram ter, né? Nem família eles quiseram ter. Eu vi casos de gêmeos que um fez a besteira, o outro assumiu a culpa por ele, porque ele achava que o outro irmão não ia aguentar ir para a prisão. Ele assumiu a culpa pelo crime e ele foi para a prisão. Então, assim, aí você vê como fica mais dependente e mais interprisão grupo kármica é feita. Porque o bandido que tá fazendo mal vai continuar fazendo a besteira e o outro que não fez nada está solto. E tem casos... Mas aí vem a pergunta, Flávio, eu estou entendendo o seu raciocínio, mas eu ainda me pergunto, será que esse devia para o outro? É isso que eu estou pensando também. Também não sei, mas só vai aumentar, né? Não, vai piorar, porque ele está piorar. forjando... Ele está forjando de qualquer maneira. Como a gente vê casos que na escola um depende do outro para... Um aprende, às vezes pode fazer a prova pelo outro, por aí vai, né? Então, existe essa relação de dependência, como às vezes pode construir uma relação de independência, uma coisa sadia mesmo, cada um é uma pessoa, né? É uma consciência bem definida, são amigos, têm um convívio junto, mas toda relação é independente um do outro. Mas eu fiquei pensando que nesse caso, onde ele tomou o lugar do outro, também pode ser que não tenha aumentado, pode ter sido uma condição que ele está fazendo um resgate. Ah, sim. Mas veja só, de qualquer maneira, ele está forjando, né, esse criminoso que vocês estão falando.
Ele está forjando, ele está sendo anticosmoético, ele está indo contra a lei. Quer dizer, eu teria que estudar isso com Eu acho que com muito cuidado. muito cuidado, mas eu vejo que ele está sendo altruísta quando ele assume a responsabilidade do outro, que sabe que o outro não vai aguentar, né? Uma condição rara, né? Tem casos de gêmeos que é muito mais patológico que tem um caso de gêmeo que isso é na França, se eu não me engano. Um gêmeo fez o estupro, a polícia não sabe identificar qual dos dois que é, porque o DNA que tem no sêmen na época do estupro disse o mesmo, e ficam os dois soltos. Porque você não pode prender, você tem Você não sabe quem é o culpado. O inocente. Por conta disso, Na dúvida pro réu, não é isso? depois de uns 3, 4 anos, eles desenvolveram um novo teste de DNA que analisa não sei quantos milhões de genes, que eles acharam que em tantos milhões existe uma variável diferente. Aí para pegar o cara, mas você vê, o cara ficou solto quanto tempo, entendeu? E por aí vai. E o outro, pela dependência que ele tem, às vezes até da energia do outro, ele fica cúmplice. Porque ele podia falar o outro, não fui eu que fiz o estupro. Mas ele ainda fica o cúmplice do crime do outro. De qualquer maneira, os dois iam falar que não eram eles, né? Não fui eu. E aí? No Discovery tem um canal ID, chama o canal ID, que dá toda terça-feira Gêmeos e Perversos. Então, ali, cada dia é uma história de gêmeos. E, então, assim, são criminosos, mostra a dependência, às vezes, um do outro. Existe muita competição ali. Sempre assim, há uma competição. Além de eles serem muito unidos para cometer os crimes, mas há sempre a influência de um sobre o outro. A competição é muito interessante, porque eles analisam também a parte toda psicológica dos gêmeos ali. Interessante. O tema de hoje sobre gêmeos. Lá em Recife tem 2 irmãos, são gêmeos, são Tá judeus. dando para escutar? Tá. Tá ouvindo, né? Já tá ligado, né? É para cima. É só subir, Tem 2 irmãos lá em Recife, são gêmeos. Eles são considerados, são conhecidos, né? Tem até um apelido, porque os dois eram muito unidos. E todo evento que tem lá em Recife, evento assim político, qualquer manifestação pública, eles estavam sempre presentes. Então, como eles marcavam presença sempre, né? Aquele tipo penetra, né? Eles ficaram conhecidos por irmãos eventos. Então, eram 2 judeus. Eles eram muito unidos. Então, onde você estava um, estava o outro. Eu sei que faz tempo já que faleceu um dos 2, eles já velhos, um dos 2 faleceram, e o outro continua, mas aí eu não tenho mais notícia desse que continua, mas está por lá, eu acho, ainda vivo, né? Lá em Recife. Mas eles são bem conhecidos na cidade por conta disso, dos eventos que eles estavam sempre presentes, os 2 em conjunto. E sempre assim, com aquela ideia, passando aquela informação de cumplicidade entre os 2, de amizade, tinha muito isso presente. Agora você vê que é força presencial, porque se ele não fosse gêmeo, talvez ele não ficasse nem com esse apelido e nem ficasse marcado como sendo penetra. Não era lembrado, né? Não era lembrado. Como é 2 porque marca. realmente, se você entra em dupla, e todos iguais, muito próximos, chama muita atenção, não há como passar despercebido. O visual deles também era muito semelhante. Eles usavam aquelas barbas meio largadas, né, grandes, né? O cabelo grande, meio desajeitado. O perfil de um era o de outro. A mesma maneira de ser, de se vestir, tudo igual. Bom, na mitologia, página 3, poderia desenvolver os 3 primeiros mitos? O mito dos gêmeos Cosme e Damião, o mito dos gêmeos Castor e Pólux, o mito dos gêmeos Rômulo e Remo. Tá. Cosme e Damião foram 2 médicos que viveram mais ou menos 300 anos depois de Cristo. E eles praticavam a medicina na época de forma gratuita, e tem alguns relatos que se diz que foram salvos milagrosamente através das orações dos gêmeos. Até o nome deles não era Cosme e Damião, na verdade. É Tássio e Acto, se não me engano, ou Acta. Eu não me recordo agora o nome, não. Mas o nome deles não era nem Cosme e Damião. Então, assim, eles tiveram esse mito de ser gêmeos e curar. Então, aí, a gente que eu falo assim, eu e Fausto, nós somos gêmeos, todo dia 27 de novembro é a data de Cosme e Damião na Igreja Católica. A gente saía da escola, por exemplo, via a gente dar balinha pra gente, doce, tudo. Hoje é dia de Cosme e Damião, que não sei. Então, assim,
Era comum esse tipo de coisa, sabe? Por causa do Cosme e Damião. E eu nem sabia nem o que era. Eu falava assim, mas o que é esse negócio de Cosme e Damião tá falando aí pra gente, entendeu? Então tem esse mito. E aí, no dia do Cosme e Damião, tem esse mito de dar doce para gêmeo e tudo mais. Castor e Pólix, eles foram que inspiraram a constelação de Gêmeos, né, da mitologia grega. Na verdade, o Castor e Pólix são filhos da mesma mãe, mas o pai é diferente. O Castor, ele era filho de Zeus, e o Pólux, ele era filho de um mortal. Aí ocorre que na mitologia grega fala que o Pólux morreu de soma, e o Castor sente muita falta do Pólux, então pede para Zeus, que era o pai dele, para trazer o Pólux à vida. E o Zeus fala que não tem esse poder, que esse poder era do deus Hades. Por conta disso, ele não conseguiria influenciar, daí o que ele faz? Ele faz um acordo que os dois passam no ano inteiro, metade do ano no inferno e metade do ano no Olimpo. E depois, com isso, vira a constelação de Gêmeos, que é também conhecido como esse, também são um pouco padroeiro dos navegantes, tudo mais que tem aí na mitologia toda. E Rômulo e Remo são os gêmeos que o Rômulo fundou, né? Roma. Tem aquela história que foram abandonados, deixados, caiu no rio, aí lá veio uma loba, não sei o que lá, foi alguém, criou e tudo mais. Só que daí o Rômulo ele mata o Remo, porque um queria fundar a cidade num lugar e o Rômulo queria fundar a cidade em outro lugar. E aí eles têm uma briga entre eles e o Rômulo mata o Remo. Muito bem. A última frase, o antagonismo com singêmea taconista com singêmea tarística. Eu já ouvi o seu irmão dizer que você é bonachão. Tem essa diferença de tarefa assistencial entre vocês dois? É mais presente atacam em um do que em outro? Como é que funciona aí? Eu não vejo que tem diferença não, viu? A gente não analisa muito não. Nesse ponto a gente não é muito taconista não. Mas o que eu vejo é, você tem um gêmeo que às vezes ele é um intermissivista e você pode ter um gêmeo que não é intermissivista. E vocês já viram casos iguais? Essa era uma pergunta que eu tinha de um casal, gêmeos, né, que um é intermissivista e outra não. Eu não vi não. Você não conhece? Não conheço. Você conhece? Mas assim, a gente não pode excluir. Como a gente não pode excluir, a gente pode ter o caso que um é tarista e um é taconista, né? Então, por isso que eu coloquei. São duas pessoas diferentes. São possibilidades, né? É. Tudo bem? Quer fazer pergunta? Essa coisa do Castor e Pólux, que você falou que eles são filhos de irmãos, de pais diferentes, né? Uhum. Mas aqui na paradoxologia tem o paradoxo de irmãos gêmeos de pais diferentes. Isso existe mesmo. Você pode falar isso na atualidade? Tem vários relatos, tem vários casos de filhos de pais diferentes, na mesma mãe, mas pais diferentes. Tem casos de gêmeos até que um pai era branco, o outro era negro e saiu um branco e um negro. Tá? E aí o pai de um só assumiu o outro como sendo dele também, e criou tudo e por aí vai. Então tem muito caso de gêmeo que tem os pais diferentes. Conta a história das cotas. Das cotas? Tem uma história que saiu na revista Veja, tem aqui também na referência, deixa eu ver aqui, quando que foi? Em 2011, que os dois são idênticos, só que no sistema de cotas do NB, um foi considerado branco e o outro é considerado negro para o sistema de cotas. Porque o pai é negro e a mãe era branca. Mas os dois, visivelmente falando, eles não têm diferença. Você vê que isso está furado. Não tem. É complicado isso aí. E um entrou como o branco e o outro entrou na cota dos negros, não é isso? Você pode falar sobre aqui, Flávia? Você pode falar sobre a sua webigrafia? Tá. Bom, o primeiro item, o homem que mata o irmão gêmeo e São José dos Pinhais. Esse aqui foi só um item que eu quis colocar para deixar, mas assim, é muito comum, mais do que a gente pensa, que um irmão mata o outro. Mata por droga, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. E aí mostra a interprisão. Mostra a interprisão e mostra também um outro paradoxo, que é o irmão gêmeo amparador e o irmão gêmeo assediador. Então a gente demonstra bem, fica bem claro como que um pode estar amparando e como um está assediando o outro. Aí o outro que tem gêmeo de 92 anos que passaram a vida juntos morre no mesmo dia, que é o caso dos gêmeos que eram padres,
que totalmente dependente em tudo que um ia fazer, e que ficaram somente 6 meses separados um do outro, na década lá de 40 ainda. Isso, e ficaram separados por causa da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, tá? Porque teve um evento na Segunda Guerra que separou os dois, aí você vê como que é a coisa. O caso raro de trigêmeos e Yanomamis mobiliza a aldeia na Amazônia. Isso aqui está na mitologia, que eles, lá é considerado, quando nasce, tem a sorte, um gêmeo, ou tem um azar, fonte de azar. Na dúvida, eles expulsam, eles matam, eles expulsam a família. E a keniana que... Você entendeu, né, Fabiana? Eles têm que escolher, faz Eles uma têm que seleção. escolher, como não dá para escolher. Como eles não sabem qual que tem o azar e qual que tem a sorte, eles expulsam da aldeia. Mas expulsam os dois, os 3? É a mãe também, vai todo mundo junto. Ah, vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Na falta de não escolher, vai todo mundo. Tá. E no Quênia, eles têm também mesmo um raciocínio semelhante, que também expulsam da tribo ou do vilarejo, não sei, quando nasce gêmeos também, porque a mãe fica com fama de amaldiçoada porque ela trouxe o gêmeo e não é bem visto o gêmeo na tribo, na aldeia. Tem aqui fala de 6 pares de gêmeos. É porque essa mãe ela teve 6 filhos gêmeos. Ela teve 3 nascimentos, todos saíram gêmeos. 3 partes, todos saíram gêmeos. Nesse caso específico. Isso que é genética, né? Isso que é genética. Com relação Ou isso que é acerto, né? Isso que é acerto também. Eles já falam assim, já que é para vir, venha sempre em dobro. Com relação à genética, você já fez alguma reflexão, alguma análise, por exemplo, de vocês dois, o que herdaram dos pais, né? O que você herdou mais do pai ou da mãe, ele? O que é que tem uma diferença assim assintosa em função disso? A gente, eu acho que herdou mais da minha mãe, né? Apesar Os de dois. ter um biotipo um pouco do meu pai, o biotipo do pai, mas a forma de interação, de tudo, é mais da minha mãe. O jeitão, sabe? Do jeitão nosso, assim. A gente tem muita coisa da genética também, mais da minha mãe, eu acho. Não sei, o que você acha, Fausto? Eu acho que é mais da mãe. Meu pai é mais branco, mais polacão, mamãe, né, mais minha mãe morena, tem a nossa cor da pele, tanto é que o meu irmão mais pele. velho, ele é igual a nós, só que ele tem a cor da pele dele é bem clara. Ele não é loiro, não, né? É. Ele é loiro? É loiro escuro, mas quando ele nasceu, meu irmão mais velho, Era claro. ele era loiro bem claro e olho cinza. É, porque nosso pai é até os loiro. 3 né? anos de idade. Eu não estou falando que vale a pena estudar gêmeos. É meio loiro. E a gente não. A gente já não tem essa característica. Nós já nascemos bem olho Agora- castanho, que é da minha mãe. Deixa eu cabelo- só... Olha aí, só uma fazer pergunta. um pedido. Daí você pergunta. Eu vou fazer um pedido aqui público. Escreva um livro sobre isso. O olhar conscienciológico da gemelidade. Gente, isso aí é o máximo. Nunca ninguém fala isso. Como é que se encara? Porque tem muita coisa da genética, do DNA, mas como que é o olhar conscienciológico de irmãos gêmeos? Né? Escreve um livro, vai ser ótimo. Vale a pena. Eu fiquei curiosa, você falou que irmãos gêmeos de pais diferentes. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é muita sincronicidade. isso Tem dois acontece. irmãos idênticos, né? Vindo de pais mas não é diferentes. idêntico, é bivitelino. Ah, ok. Tá? É bivitelino. Porque, na verdade, o bivitelino é 2 espermatozoides fecundando, né? 2 óvulos diferentes. Quando é univitelino, é 2 espermatozoides em um óvulo. Em um óvulo. Quando é pais diferentes, acontece isso, é bivitelino. Então, é o caso que eu até falei, que eu achei o mais absurdo, que um nasceu negro, um nasceu branco. Porque um pai era negro, um pai era branco e a mãe era branca. Agora eu acho ótimo, que daí a gente manda o soma para aquele lugar, no seu devido lugar, porque não faz diferença Verdade. nenhuma, né? Agora, queria saber aqui na página 4, na conviviologia, você podia falar um pouquinho, ampliar aqui do 18% da população. Isso aqui foi formada um por povoado que chama Linha de São Pedro, no Rio Grande do Sul. Isso saiu na Folha de São Paulo, se não me engano. Deixa eu ver se Aonde foi Folha tá de São isso? Paulo. Tem aqui na Webgrafia, na revista Veja que saiu. Mas isso já apareceu em vários, já apareceu no Fantástico, já apareceu na Record, eu já vi isso em vários outros lugares, tá? Esse povoado. E parece que todo mundo na cidade nasce gêmeo. Então, assim, aí tem até tinha uma história, um mito, até uma lenda que achava que era aquele médico da Segunda Guerra, o Mendel, como que é o nome dele? Que lá do Hitler, que tinha ido para lá e mexido no genes, tinha uma lenda, assim, tudo, mas já colocaram que não tem nada a ver mesmo. Na verdade, as pessoas que têm lá têm a predisposição genética em ter gêmeos.
Mas é impressionante o número de gêmeos que tem. Você vê, já vi isso várias vezes na televisão, tudo. É que eu não podia pegar isso de uma televisão, então eu fui buscar onde que eu achava uma referência bibliográfica, então eu peguei da revista Veja. Tá? E eles realmente falam que lá todo mundo é gêmeo, mas na verdade é 18%. Que 18% na verdade é muita coisa. É muita gente. É absurdo. É um absurdo. Porque não é já um ponto fora da curva, são muitos pontos fora da curva. Né? Em Definologia, página 1, é citada que a condição ressomática pode ser voluntária ou compulsória. Quais as características de uma ressoma voluntária e uma ressoma compulsória? O que as diferenciam? Como identificá-las? Olha, identificar só a pessoa para identificar, né? Não dá para a gente colocar isso, né? Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém também. Nem pelo meu passado, que eu não sei ainda, né? Mas, assim, ela pode ser voluntária, porque realmente você pode ter uma ressoma que pode 2 pessoas ter sido voluntariamente predispostas a nascer gêmeos, né? Isso não há uma exclusão, né? Outra coisa, eu acho que o que explica muito isso é o curso emissivo, né? Aqueles que passaram para o curso provavelmente são mais voluntárias a ressoma. E as demais são mais compulsórias, vai no tapa, né? Eu tenho uma hipótese dessa, porque assim, para a gente ter vindo gêmeo agora, por exemplo, se a gente fez alguma besteira no passado, entre os dois, né? Para os dois, um mal um para o outro, a gente não adiantava a gente pegar e vir no outro, que um ia se matar de novo. Como é que não adiantava o quê? Eu falo assim, vamos supor, eu fiz o mal para ela. Na próxima ressoma não adianta eu querer vir junto, que um vai querer enforcar o outro, né? Porque a mentalidade continua. Então, em algum momento, a gente teve que fazer essa virada, ter essa lucidez para entender. Essa reconciliação intermissiva. Essa reconciliação involuntariamente, ou mesmo que seja mesmo que tenha sido compulsória, né? Mas eu acho que deve estar mais para voluntário. Agora, compulsório, o cara realmente não teve escolha. Ele tem que vir e acabou. E compulsório é o que mais tem. É o que mais tem. O que mais tem é compulsório. O gêmeo, um que mata o outro, para mim, aquilo é totalmente compulsório. Veja só, vocês dois gêmeos. O papel da mãe, você levando para a questão multidimensional, né? Voltando ao período intermissivo. A mãe de vocês acham que ela fez a diferença na relação de vocês? Vocês teriam conseguido essa performance evolutiva sem a presença dela? Como é que vocês veem isso aí? A minha mãe, ela fez total diferença, né? Não só minha mãe, meus pais, tudo mais, né? Com todos os temperamentos que todo mundo tem, tudo aí vai. Agora, poxa, é muito difícil, né? Assim, eu bato palma para minha mãe e dou um troféu para ela, que, poxa, criar 2 crianças, sapeca que a gente era uma peste, literalmente falando. Não é fácil. Não, e unidas, né? É trabalho demais, muito trabalho. Que é melhor, mas também é difícil para a mãe, né? Porque... E assim, minha mãe nunca, assim, sabe, minha mãe sempre teve o maior zelo com a gente, tudo, sabe? Que minha mãe era boazinha, meu pai era o carrasco, né? Que meu pai que era o mais firme ali com os dois, tudo mais. Então, assim, minha mãe teve muito trato com a gente, assim. Isso não tem o que se falar. E meu pai também, porque meu pai, ele, mais rígido que ele seja, a gente tinha que ter um pai rígido mesmo. Acho que foi na medida. Por favor, né? Foi na medida. Foi tudo na medida. Sou muito grato aos pais que eu tenho. Pensenologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima. Quais as características dos passe-pensenes? Porque no convívio dos dois, o que é o passe-pensene? É o pensene da paz. No convívio entre os dois, a gente tem que ter um convívio pacífico um com o outro. Então, por isso que eu coloquei isso. Não tem como você... Se você quer sair melhor do que você chegou, você tem que ter um convívio pacífico entre os dois. Então, os dois, a gente sempre buscou um passe e pensene entre nós mesmos, entendeu? Então, aquilo que a gente falou, até competição na gente era... Eu já vi irmãos que não são gêmeos que eram muito mais competitivos do que eu e o Fausto. Você ligou? Foi. Agora foi. Vocês comentaram assim, teve uma certa fase da nossa idade, eu acho que pelos 15, 16 anos, que vocês perceberam que se vocês se unissem ou ficassem mais, formassem uma equipe, que vocês perceberam que os resultados eram muito mais interessantes. Então, talvez essa questão da gemelidade agora está reforçando uma condição de, olha, se vocês, como você falou, não sabe ainda se foi compulsório, se foi voluntário, não importa, mas assim, a questão é que essa existência
está se consolidando uma equipe entre Claro. vocês, né, que está se tornando algo... Eu até pensei na ideia de dupla evolutiva, se caberia. Assim, não nos, né, porque No futuro, quer dizer. Não no sentido sexual do processo, mas Aí digo vem assim, da casal parceria, incompleto, né? aí é casal incompleto, né? Mas eles são parceiros, com certeza, é uma equipinha hoje, É uma né? parceria bem grande, né? Não, e eu acho que o legal, no caso deles, é estudar o futuro deles. Das próximas vidas, entendeu? Isso aí vai dar frutos, com certeza. É interessante aí, na pensenologia ainda, você coloca ainda sobre mãe. Você coloca o mater pensene da mãe. O que foi Total, que você quis na pensenologia, na terceira... É porque o mater, penúltima linha. o mater pensene da mãe é o que mais influencia a gente, eu acho, né? Quando a gente, principalmente nos primeiros anos de vida, porque assim, o pai ele sai para trabalhar, né? Então assim, quando a gente nasceu, ainda hoje tem isso, mas quando a gente nasceu, a mãe não trabalhava, né? Então a mãe era dona de casa. O que é a tua profissão? Eu sou dona de casa. Então assim, imagina isso. Então toda educação, tudo, desde o leite materno, tudo é total. Você está totalmente absorvido ali pelo mater pensene da mãe. Então, quanto que esse mater pensene influencia nos dois? Com certeza. É total. Com certeza. Essa convivência. Fatologia, página 1, final da 4ª linha. Poderia aprofundar o resgate das interprisões grupo kármicas? Acho que mais ou menos você falou, né? É o que eu já falei, né? Que a gente está nessa aqui fazendo o resgate de uma interprisão grupo kármica gerada por nós no passado e que a gente quer também aproveitar isso, né? Acho que a Consingêmea ela tem que aproveitar isso para resgatar não só o dela, dos dois, né? Como a professora Mabel colocou aqui, até do caso de 2 líderes que nascem gêmeos. Eu acho que não é só dos 2 líderes. Na hora que você falou, na hora me veio. Naquele momento em que nós dois tivemos uma desavença no passado e nós nascemos juntos nessa, todo mundo envolvido naquele conflito vai ser assistido. É isso que eu estou falando. Você né? vai assistir, vocês assistem automaticamente todo mundo. Assiste. É bem bolado isso. E se vocês encontraram algum livro escrito por gêmeos? Não procurei. Tá aí uma, não procurei. Porque a Mabel sugeriu escrever um livro sobre o tema. Então podia ser os dois, né? Então poderiam ser os dois a escrever. E eles colocaram, desculpem, Fausto, hoje é o Flávio. Mas ele colocou no verbete a grafopensenidade conjunta. Ele te incluiu aí. Eu coloquei. Não, mas é porque essa grafopensenidade que eu coloquei, porque muitas vezes a gente vai escrever um artigo, tudo isso acontece, às vezes você escrever a 4 mãos. Né? Sim, sim. Então, assim, quando eu estava escrevendo esse verbete, quando eu tive a ideia tudo, algumas vezes eu mandei para ele ver o que você está achando disso daí. Porque era muito óbvio que no dia que eu tivesse ele ia estar junto também, né? Não, teria que vir, então, né? A gente não podia deixar de ficar, né? Teria que vir, né? É meio compulsório, né? Mas eu gostaria de encontrar um livro assim, escrito por 2. Estou procurando aqui na internet se existe irmãos gêmeos autores, né? Agora, existe, por exemplo, o Francisco Caruso e o Chico Caruso, que são 2 gêmeos, são cartunistas. É um caso. Você vê como que é, né? É possível, né? Que eu coloquei na taxologia até eles. Fatologia, página 2, 3ª linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre as brincadeiras para confundir as pessoas? Isso daí era diário, né? Imagina o porão, né? Mas assim, a gente brincava também, tem o porão também, mas mesmo depois que a gente não estava mais no porão, a gente brincava. Na faculdade o professor chegava assim, quem que é você? Eu falava assim, Fausto, você é o Fausto ou você é o Flávio? Fausto. Aí eu pensava, entendeu? Eu fazia muita brincadeira assim para deixar a pessoa curiosa mesmo, né? Para ver a pessoa descobrir, mas isso é diário mesmo, a gente brincava mesmo. E tem aquela coisa meio não, totalmente anticosmoética, de um gêmeo fazer a prova pelo outro, né? Isso nunca a gente nunca fez. Ainda bem. A gente até brinca, isso a gente nunca fez, prova um pelo outro, a gente nunca confundiu nenhuma menina também. A gente brincava, a gente falava assim, a gente brincava, porque a gente falava assim, o nosso marketing é exclusividade. Você vai me namorar, mas é exclusividade, é só eu. A gente brincava, sabe? Acho que vem um pouco da cosmoética. Interessante que a gente nunca fez isso. A gente nunca confundiu mulher e nunca trocamos prova, nada disso. Ninguém nunca fez o trabalho um para o outro.
Bom. Sempre foi ralado mesmo. Essa parte a gente deixava o outro ralar mesmo. Bom. O que um fazia para o outro se não está entendendo, eu te explico. É diferente. Na parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia aprofundar sobre as projeções conjuntas? Os casos que eu contei, né? Até do estado vibracional, aquela hora, tudo. Mas a gente quando tinha... É muito comum a gente sair junto um com o outro, né? Talvez pela relação, pela equipim, por a gente estudava junto também os assuntos da Consciologia, quando a gente descobriu tudo. Então era muito comum a gente ter, e quando os outros tinham projeção, a gente não rememorava, o outro falava assim, mas estava você e estava o Fausto e o Flávio junto, eu vi os dois, estava assim, estava com roupa assim, até da rememoração dos outros, tinha nós dois juntos. É mesmo? Parafatologia, página 2, final da segunda linha. Poderia aprofundar as retrocognições conjuntas, indicando ressoma pretérita? A gente tem algumas lembranças de uma ressoma passada que foi o que a gente tem uma hipótese que a gente acha que foi o que culminou a gente ter essa ressoma. Um dia que eu conversei com o professor Waldo, o professor Waldo até falou assim para mim, aconteceu mesmo isso, mas isso é passado, né? Deixa para lá. Eu falei, tem razão. Foi a história do escravo, né? Isso foi em 2005 que eu conversei com ele, em janeiro de 2005, e aqui no CIEC, lá na Holoteca, ele falou assim, na época ele ficava lá todo dia, né, na Holoteca. Uhum. E ele falou assim, não, deixa, mas isso é passado, mas é isso mesmo. Falou assim, então existe essa hipótese, né, do passado, que agora a gente está junto aí, resgatando tudo que a gente tem que resgatar agora, ajudar um ao outro. Aqui na página 2, na parafatologia, 2, 3, 4, 5, 6. No final da sexta linha, as sinaléticas distintas entre consciências gêmeas. Podia falar um pouquinho? Porque assim, nós temos uma sinalética totalmente diferente um do outro. Então, por exemplo, eu tenho uma sinalética que muitas vezes eu sinto um arrepio aqui, aí esse arrepio aqui me dá, às vezes, vontade de escrever, algumas intuições diferentes. E ele já não tem essa sinalética. Então, ele tem uma sinalética, às vezes, de acoplamento de amparador diferente da minha. Entendeu? Isso é a nossa paragenética, né? A paragenética influenciando totalmente nas nossas parapercepções. Quer falar alguma coisa, Fausto? Não, vocês praticam o TENEPS? Praticamos, né? Eu até li. E essa coisa de amparo, obviamente deve ser diferente. Vocês já estudaram isso? A gente já trocou algumas figurinhas a respeito de vivência de TENEPS, né? E é bem diferente um do outro, né? Agora, até você falou TENEPS, quando a gente foi começar a fazer TENEPS, como a gente está a mesma família, o mesmo grupo Karma, tudo, a gente tinha as mesmas relações em Cuiabá, a gente combinou que um ia esperar o outro um ano para começar, para que aqueles 6 primeiros meses não impactasse tanto. Então eu comecei primeiro e ele começou depois de um ano. Gente, é que nem marido e mulher, com todo respeito. Mas tá certo, porque existe afinidade, né? Então você tem que pensar no outro. Mas é porque a gente pensou no filho, né? A gente pensou também por causa dos nossos pais. Claro, na família, para não dar confusão. Entendeu? Então a gente queria evitar um pouquinho mais de complicação para meus pais, que eles têm uma vida um pouquinho complicadinha. Resguardar, entendeu? Né? Então a gente pensou no resguardo nesse ponto também. E a questão também dos bolsões holopensênicos, assim. Cada um tem o seu ou seus bolsões a assistir, né? Vocês notam alguma identificação nos bolsões? Não. Se tem bolsões diferentes? Não tenho essa parapercepção, nunca tive. Nunca pensei nisso também, não. Você, Fausto? O público-alvo a ser assistido, vocês identificam como o mesmo? A gente tem muita semelhança, né, de público-alvo, mas eu acho que tem uma ou outra divergência. Por exemplo, eu tenho eu mexi com música, ele não mexeu. Então eu tenho algumas coisas que é um pouco diferente dele, entendeu? Que é um pouco, meu temperamento ser mais assim e tudo, então eu tocava contrabaixo, ele não. Então assim, eu tenho um público um pouquinho... eles são bem diferentes. Entendeu? Só basta olhar, você vê o jeito, eu dizendo de temperamento, vocês são bem diferentes. Totalmente. Interessante. Mas alguma coisa? Daria um com 5 cobaia bom. Daria. Só os dois. Valeria a pena. O irmão, teus pais, assim, o envolvimento deles com a conscienciologia.
como é que fica assim? Vocês dois, eu sei que estão aqui dentro, né? E eles, como é que são? Os meus pais eles sempre respeitaram muito aquilo que a gente quis fazer, né? Na verdade, assim, o meu pai não tem religião e minha mãe era católica, espírita, tá tudo certo para ela, assim, ela entende as ideias, tudo. Eles falam que acham que não é para eles isso, né? Pelo menos nessa resolução. Eles falam, não, isso aqui não é para mim ainda, né? Mas eles respeitam porque eles falam, mas eu vejo que faz bem para vocês. Então, quando a gente decidiu mudar para Foz, primeiro eu falo assim, professor, quando eu fui conversar com meu pai, eu falei assim, pai, mãe, estou mudando para Foz, você sabe, tem a Consciologia lá, quero ficar lá. Meu pai falou assim, olha, eu dou total apoio. Eu falei assim, por quê? Vocês estão indo para um estado muito melhor que o que vocês moram, vocês vão para um lugar muito melhor, vocês vão ficar muito mais felizes, então eu só tenho que dar apoio. Então, nesse ponto, ele foi muito positivo, entendeu? Sente falta, tudo, como todo pai e mãe, sim, mas eles deram apoio, entendeu? Eles estiveram aqui no CAEC esse ano passado, a gente levou, deu uma geral, eles gostaram daqui e tudo, mas eles falam, não é minha praia, entendeu? Falta, eu acho que um intermissivo, vou ser bem sincero, entendeu? E o irmão? Falta o curso intermissivo. O meu irmão mais velho, ele é muito mais... ele é muito ligado ao meu pai e gerou uma dependência dele com meu pai. Entendeu? Então isso daí já ficou um pouco assim, entendeu? Ele é muito grudado ao meu pai. Então não dá para meter aí fica mais complicado, porque os dois devem ter alguma coisa bem do passadão. Interessante. Neossinapsologia, página 3, segunda linha. Poderia elucidar as neossinapses adquiridas a partir da aplicação do binômio admiração-discordância? Porque isso é diário, né? O que um faz, como o temperamento é diferente, a gente vê o outro fazendo, muitas vezes a gente discorda, mas daí o outro faz, a gente às vezes até admira, né? Isso tem que dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer pro outro, fica quieto, né? Porque a gente não quer entrar em conflito um com o outro, a gente não quer brigar um com o outro, a gente não entra em conflito. Então, às vezes, a gente até discute tudo, mas depois está resolvido, né? Então, assim, mas aí você vai gerando essas neossinapses, não tem jeito, né? Você vai do convívio, né? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui na página 2, na parafatologia, 1, 2, 3, na quinta linha, as assimilações energéticas interconscienciais. Se vocês debatem sobre essas assimilações, se acontece assimilações, acontece os dois ao mesmo tempo. E a gente conhece muito bem a energia um do outro. Assim, vou ser bem sério, a gente conhece bem demais. Então a gente sabe quando um está jogando energia para o outro. A gente percebe quando eu percebo quando um está instalando um estado vibracional, o outro percebe. Então a gente tem isso daí bem. A gente fez durante muito tempo muita prática energética. Eu acho que isso, na verdade, não é porque a gente é gêmeo, porque a gente fez muita prática energética em casa. Quando a gente morava na casa dos meus pais, a gente não tinha o que fazer de noite, a gente saía da faculdade, não tinha o que fazer, entre aspas, né? A gente, todo dia à noite, a gente fazia prática energética. Era comum, ou à tarde. Então, isso aconteceu que a gente tem uma interação energética muito, muito bacana por conta disso, entendeu? Não é por conta da gente ser gêmeo, não. É porque a gente fez durante muito, muito tempo, a gente fez muita prática energética, os dois. Porque a gente não tinha namorada, a gente não tinha ninguém, só tinha um amigo ou outro que estava com Consciologia. A cidade não oferecia também tantas... não tinha tantas consciências para fazer exatamente. Isso, né? A gente ia fazer com quem? Com quem estava disponível. Quem estava disponível, por coincidência, era o irmão gêmeo. Então a gente tem isso muito, isso é muito Agora, fácil. Quem conheceu a Conscienciologia foi o Fausto, primeiro. O primeiro foi ele. E daí você trouxe o Flávio. Foi. Aí depois eu peguei ele de volta. Porque dele foi. Porque ele foi para Sinop, daí quando a gente foi abrir o centro educacional em Cuiabá, eu liguei para ele planejou a mudança dele de volta para Cuiabá para a gente poder abrir o centro educacional. E assim, a assimilação de os dois sentirem ao mesmo tempo de uma terceira pessoa. Acontece também. E vocês debatem assim, é o mesmo, é semelhante assim a forma? A gente debate. Eu senti tal coisa, você sentiu? Você sentiu isso? Ou às vezes acontece uma clarividência, né? Você viu aquilo? Né? Então, assim, qualquer parafenômeno a gente discute. A verdade é essa, né, Fausto? Sim. Bastante. É uma companhia, né? Um companheiro aí de pesquisa, né? Isso, espera um pouquinho isso. Como que se relaciona isso aí das assins com o mito de sempre um gêmeo sentir o sentido pelo outro?
Não, o sentido pelo outro é aquilo que, quando a gente era criança, adolescente, muita gente pegava assim, se eu beliscar ele sente. Se ele fica gripado, você sente que ele está gripado? Entendeu? Aquelas coisas assim. Você sente a dor de garganta que ele está sentindo? Entendeu? Esse que é o ponto, entendeu? É naquela coisa mais física mesmo, intrafísica, não é da coisa da parapercepção, entendeu? Não é aquela coisa, não, eu estou sentindo a dor de garganta porque eu acoplei com ele. Não é esse o ponto, entendeu? Eu não acoplei com ele, né? É porque a Socinha como se fosse uma ligação ininterrupta, né? Não, pois é, a Socinha acha que existe isso, né? Não, isso não existe. É um pouco do mito mesmo. É mito mesmo. Olha, tem duas... Oi, pois não. Achei interessante, assim, porque foi colocado aqui que o Fausto, né, você, é muito voltado para a escrita, enquanto que o Flávio, ele é mais assim comunicador, ele é mais comunicativo. É uma coisa de temperamento. Você vê que toda pessoa que era mais para exatas, que é o meu caso, ela tem mais dificuldade para a escrita. Aí é isso que eu queria saber. A ideia do verbete, né? A ideia que a gente pensaria o quê? Que já que ele é voltado para a escrita, seria ele que escreveria o verbete. Não, e ele deveria ser professor porque ele fala mais. Pois é, esse professor que fala mais. Aí como é que surgiu o verbete? Só que eu gosto de escrever, entendeu? Eu gosto de escrever também. Tá. Só que assim, o desenvolvimento da cognição dele está muito mais facilitado para a escrita do que o meu. Ele fez mestrado, dissertação, estudou muito mais que eu. Isso dá mais cognição. Agora você vê como a gente não pode pensar na linha reta, né? Não é assim uma causa e efeito, não é bem assim, Abel. Agora, eu resolvi escrever isso aqui porque, bom, primeiro caso, uma cápsula do tempo. Né, e segundo, que eu queria escrever um verbete sobre isso, porque ninguém escreveu. E aí todo mundo sempre perguntava, nossa, vocês têm que escrever alguma coisa sobre gêmeos. Você tem que escrever. E aí eu tive a primeira ideia que foi escrever junto. Mas não pode, né? Aí não pode. Aí a gente chegou de conversar com o professor Valdo se podia. O professor Valdo falou assim um dia para o Fausto, isso foi lá acabou o mim. Não, a responsabilidade é somente de um. De um. E nessa hora você é você, né? Aí eu falei, então tá. Aí eu fui eu, entendeu? Mas a ideia, a princípio, por quê? Porque a gente sabia que no dia que fosse trazer o verbete, ia estar os dois aqui falando. Né? Então, por isso que... E Flávio, na questão das parapercepções, vocês dois, assim, se programavam fazer um experimento, e nessa parapercepção, o que predominava, assim? Vocês eram a mesma parapercepção, ou era, na maioria das vezes eram diferentes? Na maioria das vezes era a mesma parapercepção. Digamos assim, quando você escreveu o verbete, você pensou nessa possibilidade assim, você está envolvendo o teu irmão na tua escrita, está trazendo as tuas experiências que são correlatas, né, experiências conjuntas. Eu estou evocando ele o tempo todo, né? Pois é. Aí como é que ficou a questão da cosmoética aí na hora da escrita? Foi tudo tranquilo para você? Ficou tudo tranquilo, porque quando eu fui escrever, a gente sabia, eu tinha comentado com ele que ia escrever, entendeu? Porque não tem jeito, tudo que eu vou falar vai sair para ele. Vai afetar, né? Vai claro, afetar. E ele é quietão desse jeito, tudo, então, não, tem que chegar e colocar, né? Então não dá para... Tem que ser tudo claro, não dá para bagunçar o meio do campo, não. Tem que ser bem... Tá, sim. Eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho uma curiosidade de perguntar para a dupla da... Como é que é o nome dela? Eliane. Porque assim, ó, ela, quando conheceu o Flávio, já deve saber que os dois eram gêmeos, né? Mas como é que ela nunca teve dúvida de saber que ele era ele? Que o Flávio era o Flávio? Quando você olhava? Eu conheci o Flávio no trabalho. Então, eu convivi um bom tempo com ele no trabalho, para depois realmente conhecer o Fausto. Mas você sabia que eles eram gêmeos? Sabia. Já sabia que eles eram gêmeos. Então, você nunca teve dúvida que ele era ele, né? Não, porque... Assim, eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, eu até brinco com o pessoal. A pessoa não, como que você diferencia? Como normalmente o pessoal aqui ainda vê um e depois vê o outro, nunca vê os dois juntos, fica difícil de diferenciar. Na hora que você vê os dois juntos, você vê bem a diferença um do outro. Aí, os dentes, o formato do rosto, bem diferente um do outro. Apesar de serem bem iguais, né, se eu posso falar assim, são bem diferentes, apesar de serem bem iguais. Não, mas dá para distinguir bem. Dá sim, eu concordo. Eu estou lembrando um caso que a Carla Uma comentou aqui, acho, na tertulia dela, um verbete que apresentou,
que ela conhecia um rapaz, né, amigo dela, e depois ela saiu para passear no shopping, encontrou outro igual, e o cara, esse tinha ficado no hotel, né? Que é esse aí, que é o caso que acontece com eles, às vezes. Então, e aí depois o que acontece? Eles eram gêmeos, tinham sido separados ao nascer, e depois ela ficou sabendo disso e ela conseguiu reaproximar os dois. Ah, sim. Foi bem interessante esse caso. Esse é pior. Interessante. Com relação à afetividade, licença, com relação à afetividade, quando, digamos, o que namorou primeiro, né? A sua dupla primeiro, como é que ficou aí a afetividade dos dois? Teve alguma pontinha de ciúme, alguma coisa? Como é que houve esse comportamento aí entre vocês? Não, eu acho que não teve não, ciúme nada, não. Não tem aquela coisa de perder o irmão? Não. Não. Nunca pensou nisso, né? É que, na verdade, o que acontece? A dupla, ela sempre procura fazer amizade com o irmão, né? Daí. Não, você não pode ir contra, você se alia, né? E com a mulher do outro, entendeu? Por isso que eu coloquei a amizade das duplas evolutivas na fatologia. Entendeu? Porque isso acontece mesmo. E a amizade dos duplistas, você quer dizer, né? É. Olha, tem uma pergunta aqui que você comentou, de repente você quer acrescentar alguma coisa. Paradoxologia, página 3, final da primeira linha. Poderia expandir o paradoxo de irmãos gêmeos de pais diferentes? Essa eu já falei bastante, né? É o caso. Explica o caso geneticamente. É que o caso que acontece é que quando você tem pais diferentes, que é comum, não de ver irmãos gêmeos bivitelinos que tem casos diferentes, que é um pai para cada criança e a mãe é a mesma. Por isso até que na fatologia eu coloquei a mesma mãe, tem lá a mesma mãe. E pais diferentes, né? Coloquei o fato de possuir a mesma mãe, porque a mãe é diferente, mas os pais podem ser outros. Isso tem até na mitologia, Castor e Pólux, também são pais diferentes e a mãe é a mesma. Então, assim, desde a Grécia Antiga já se fala disso. Isso já é comum. Mitologia, página 3, terceira linha. Poderia discorrer sobre a crença mitológica na aldeia Yanomami, onde o nascimento de gêmeos é visto na condição de fonte de azar? Aqui a gente já viu que está grafado diferentemente, né? O Teletertuliano está avisando. Obrigado pela... Obrigada pelo aviso. Pelo aviso, a gente viu isso um pouquinho antes até de começar a tertúlia. É porque na aldeia Yanomami é tido como uma é fonte de sorte, outra fonte de azar. Então eles não sabem, na dúvida eles expulsam os gêmeos. Na dúvida eles expulsam ou matam os gêmeos. Não me recordo agora qual que é a condição que tem lá. Mas então é isso que acontece lá. Eles não aceitam. Nasceu, está fora. Você faz do porão consciencial teu e dele? Foram parecidos. Foram bem semelhantes. Como é que é a sua pergunta? Qual? Faz do porão consciencial dele porão. Do irmão. O que acontece? O nosso porão foi bem parecido por vários motivos. O meio era o mesmo. As amizades que a gente tinha eram as mesmas. Os gostos musicais, tudo eram bem parecidos que a gente tinha um do outro. Entendeu? Esporte? Vocês tinham a mesma intenção? Fazia mesmo esporte. Mesmo esporte. É que eu sempre fui mais... Eu jogava mais futebol que ele, mais, né? Sempre fui mais jogar bola, tudo do que ele. E ele é né? mais introspectivo. Então, mas quando eu era adolescente, eu tinha o cabelo comprido e ele tinha o cabelo curto. Então, isso já ajudava... muita gente achava que não era nem gêmeo. Já ajudava bem, né? Ajudava bastante. Parafatologia, página 2, quarta linha. Poderia abordar a escolha pré-ressomática de família específica? Porque eu entendo que gêmeos intermissivistas não é à toa que deve vir. E eu acho que ele deve ter escolhido uma família bem... A dedo, né? A dedo para a gente poder vir, para ajudar a família ajudar a gente fazer um acerto com a família, tudo. Porque já é difícil a gente ver um intermissivista, 2 e gêmeos. Puxa vida, né? Eu acho que aí tem que... É fato isso. Vale uma boa pesquisa. É porque vocês tiveram que escolher uma família que adaptasse às duas condições. Uma mesma mãe para adaptar para a genética dos dois. Exatamente. Né? Aí depois vem a família para a gente inserir no holopensene ali que fosse favorável para os dois. Para os dois. Quer dizer que a mãe aí é um fator importantíssimo. Sempre mas nesse caso é mais. Isso que você falou. Ainda assim, a família ainda não estava tão preparada, né? Não sei se o Flávio chegou a falar isso. Eu falei que a gente tinha trigêmeos e que nasceu, achou que era um só.
Né? Tanto Achou é que era um só, não estava preparado para enxoval de roupa, que não sabia nem que era gêmeos quando Ele nasceu. contou que né? não tinha ultrassom, né? Nossa mãe não tinha leite para os dois, então teve uma série ama de leite, não sabia o nome que ia dar, que sabia que ia ser, se fosse homem ia chamar Flávio, nasceu 2. E o outro, como que vai chamar? Então então o Flávio já estava escolhido. O Flávio estava escolhido, eu nasci primeiro. E aí e daí não deram o nome Flávio para você? Exato, eu fiquei sem nome. É porque assim... Como é que é isso? Não, vamos contar a história. Quando ele nasceu, ele pegou infecção hospitalar. Nós nascemos com 1,8 kg cada um. Só que ele foi parar por 800 gramas. Então, no meio daquela correria toda, como eu já estava amamentando tudo mais, eu fiquei com o nome Flávio. Assim, extrafisicamente deve ter rolado muita coisa que não tem nem ideia, né? Então, assim, ele foi parar com 800 gramas, depois ele sarou depois de 14 dias da infecção hospitalar. Só que por conta disso, eu já tinha amamentado bastante, minha mãe já estava com bem menos leite, já estava mais forte, e minha mãe não tinha condições de dar leite para os dois, o que os dois precisavam para os dois. Aí, por conta disso, arrumou uma ama de leite, e ficou com o Fausto, ama de leite. Ele que teve a ama de leite. Então já é outra variável aí. Já é. Interessante. Interessante que isso tem relação com os outros gêmeos, o Marcos e o Alexandre, que eles também tinham enxoval só para um, né? E um que acho que teve mais dificuldade do que o outro também, né? Somar, né? Uhum. E tem que ver se isso não é um padrão comum entre os gêmeos. Que hoje em dia já se sabe, né? Porque hoje tem ultrassom, tem muitos testes, né? Antigamente realmente era mais complicado. É porque assim, no nascimento em si, nasceu sadio, ele contraiu a infecção hospitalar. Que a pessoa não nasce com a infecção hospitalar. Claro ela que contrai. Não. Ele estava com baixa imunidade, estava disputando o alimento com 3. Isso mesmo. É bem isso, né? Disputando o alimento com 3. Você quer fazer uma pergunta? Flávio, Oi. Flávio, eu gostaria de te perguntar, aqui na página 1, em patologia, na linha número 5, o aprendizado com a experiência do outro. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, e se você acha que o aprendizado entre consciências gêmeas, entre vocês, é mais exacerbado, mais intensificado do que entre irmãos não gêmeos? É que não é que intensifica, porque assim, intensifica assim, a questão é entre a relação da confiança, tá? Por quê? A gente tem ali, vamos supor, se eu tenho outro irmão gêmeo, o outro irmão que não é gêmeo, ele me fala um negócio, eu pego e não dou nem bola. E o que acontece às vezes com ele, às vezes eu nem percebo como que aconteceu, tudo que virou. Como eu tenho uma interação bem próxima dele, às vezes ele vai fazer um negócio, mesmo que eu não concorde, eu fico quieto. E eu vejo que dá certo, e eu aprendo, eu dou bola porque ele aprendeu. Você dá mais valor. Dou mais valor do que o que ele fala, do que o outro fala. Gente, coitado desse outro. Esse não, é um outro muito que a gente amigo. tem que estudar. Não duvido Também. que não seja. Mas é um caso para ser estudado. Aqui a proximidade não é grande como dele. Né? E é homem, né? Ainda se fosse mulher. Mas é interessante estudar o irmão. Quem é o irmão? Nessa história toda, né? Tudo bem? Parafatologia, página 2, sexta linha. Poderia aprofundar a influência da paragenética, demonstrando temperamentos e habilidades diferentes? Tenho um irmão gêmeo bivitelino. Somos diferentes tanto fisicamente como consciencialmente. E conscienciometricamente deve ser totalmente diferente vocês dois também, né? Vocês fizeram o mapa de vocês? Eu estou fazendo, ele já fez o dele. Esse é outro caso, né? O gráfico da Consim, né? Não, o gráfico não. Do conscienciograma? Não, ainda não. Mas assim, a gente é bem diferente. Eu sou extrovertido, eu sou mais brincalhão, eu sou mais piadista. Na verdade, eu sou piadista, né? Eu me contento para não ficar fazendo piada. Ele não, ele já é quietão, tudo. Então a gente vê que tem muita diferença de temperamento e que isso com certeza é da paragenética da gente. É isso que eu acho que é o ponto forte de vocês falarem num livro que vocês possam vir a escrever. Porque a visão conscienciológica da gemelidade, muita gente não sabe. E aí a paragenética vai explicar, quando você trouxer o fator paragenético para explicar o caso de vocês, vai elucidar uma opção de coisa. Fala. Assim, quando eu era adolescente, né, eu não queria, tinha horror a parecer com qualquer pessoa. Você não tem irmão gêmeo, né? Não, eu tenho outras irmãs, a gente tem muita a genética do meu pai. Tá. Então as pessoas falavam, nossa, como você é igual a sua irmã? Eu
tinha horror a isso, queria sair correndo. E eles não parecem que lidaram bem com isso, né? Um exemplo até para essa coisa que você falou que o soma é secundário. É totalmente Mas secundário. a gente sempre teve uma boa convivência, até com o irmão mais velho nosso. Claro, claro. Né, a gente é próximo, eu ligo para ele direto, ele não mora aqui, mas eu ligo, eu converso com ele e tudo. Não próximo como a dele, não tem como comparar. Não tem como, né? Não tem como. Mas a gente tem uma vivência bem próxima. Assim, tem algumas coisas que eu acho que nós nunca gostamos, tá? Esse negócio de roupa é igual, só troca a cor. Isso a gente sempre achou um horror, né? Ter esse tipo de coisa, mas tem, né? Mas tem. Mas, né, Hoje que em acho que dia essa já, semelhança. hoje em dia as mães já sabem disso, né? Que algumas mães já têm uma noção que o ideal não é usar roupa parecida. É que assim, a gente não gostava porque chama muita atenção, né? Fica pior, né? Não, chama já atenção. chama atenção E aí por si só. vem os outros, que bonitinho, sabe? E que lá assim, a gente fica assim, ai, de novo. Pior entendeu? que é, né? Fala de Ô, novo. Fausto. É um exercício aliás, de Flávia, paciência, né? É um exercício de Exercício de paciência, é isso mesmo. Vocês dois, com relação à recuperação de cônjuge, unidades de lucidez, como é que vocês trabalharam isso entre si? Eu sei que existe muito diálogo entre vocês Muita dois. coisa que acontecia quando ele tinha as ideias inatas dele a respeito de alguns assuntos da consciologia, ele falava para mim e eu falava para ele. Então a gente tinha essa troca bem legal, entendeu? Desse tipo de informação. Assim, tinha muita coisa em comum nessa recuperação de cônjuge, digamos assim, situações, digamos assim, meio retrocognitivas, alguma coisa do passado que quando você tinha um insight, vinha aquela informação, você conversava com ele, existia coisas em comuns, aprendizado em comum aí, em função da paragenética. Às vezes a gente ficava ali uns 2, 3 dias pensando sobre o ocorrido para conversar com o outro, né? Mas eu não sei, você quer falar alguma coisa, Fausto? Não, eu acho assim, boa parte de projeções, esse tipo de coisa, a gente discute logo em seguida. Então, por exemplo, se eu tenho uma projeção consciente hoje, assim que eu volto, eu já converso com ele. Então, eu tenho uma rememoração, falo, olha, eu lembro tal coisa assim, 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 assada. Você lembra de alguma coisa? Isso é imediato. Ele já fala, eu lembro de um negócio mais ou menos assim. Então, acaba sendo muito complementar. Mas de vivência parapsíquica, nós tivemos várias, muitas muito lúcidas, muito conscientes e outras bem complementares. Que assim, a vivência era a mesma, mas o foco, a interpretação, um vê de um jeito, o outro vê de outro jeito. Às vezes um vê um detalhe que o outro não enxerga. E isso é legal também, porque acaba ampliando muito, né, a tua interpretação. Ok? Professor Flávio, um dos filhos gêmeos idênticos de um primo dessomou na semana passada em decorrência de erro médico, com pouco mais de 2 anos. Poderia ser uma mini proex ou um acidente de percurso? Como isso pode afetar a vida do irmãozinho que sobreviveu? Não sei, tem que avaliar o caso dele, não dá para a gente fazer uma avaliação assim, né? Muito superficial, que é a coisa que a gente vai falar, porque a gente não conhecer a pessoa, não conhecer a consciência. Agora, existem essas hipóteses. Agora, o irmãozinho dele tem que ver como que era a relação dele com esse irmão dele. Se E era também é bem muito próximo ou novo, não. né? 2 anos de idade, nem vai gravar esquecer. tanto na memória. Não, aquilo vai passar, né? Agora tem que ver qual a carga emocional que a família vai colocar daqui para frente para essa criança também. Esse é o problema, às vezes, né? É aí que vai dar problema, eu acho. Os pais, né? Os pais. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui para você, Flávio, que é sobre o macrosoma. Você colocou na parafatologia a possibilidade de, entre 2 consciências, uma delas ter macrosoma e a outra não, que é uma hipótese extremamente viável. Mas você chegou a estudar isso, pensar mais, aprofundar a ideia? A gente não chegou a estudar muito aprofundado, não. Acontece. Eu acho que eu não tenho, apesar que eu tenho doença autoimune, né? Que é uma das coisas. E ele não? Eu tenho pressão alta. Ele não tem. Ele não tem. Mas ele também, ou ele não sabe que ele tem, porque ele também pegou infecção hospitalar para 800 gramas, como minha avó falava, foi o ser mais feio que eu já vi até hoje. E ficou muito porque magrinho, era só né? pele e osso, com 800 gramas. É. E ele ter sobrevivido àquilo, então uma hipótese pensar, o que fez ele sobreviver àquilo, né? Agora, do ponto de vista das doenças, vocês são tão bem diferentes? Somos. Tem doença que ele pegou que eu... Que você não. Tem coisa que ele pegou umas bicheiras que, né, brincadeira falando assim, mas ele pegou algumas doenças que, assim, eu só peguei catapora até hoje. Entendi. E gripe. E gripe, que é o normal.
Ele não, ele já pegou outras coisas, tudo, entendeu? Então, mas não dá para afirmar em relação a nada. Não, se tem macrosoma não dá para afirmar. Agora, a gente, se tiver, ainda tem a possibilidade de, cada um tem um macrosoma diferente. Sim, cada um tem um macrosoma diferente. Ainda tem essa hipótese. Agora, a sua mãe, você estudou já? Não, a gente ficou um pouco com a orelha em pé um dia que estava aqui no círculo. Porque é pato normal, né, gente? Que teve aquela mina, que o professor Waldo até falou, comentou do Alexandre, do Marcos, falou das mães e tudo. Aí levantou nossa orelhinha ali, nas anteninhas, a gente começou a pensar na mãe daí. Mas até então a gente não tinha pensado muito nisso não, né? Não. Era um caso de estudar, né? Nós temos um último minuto. Quer fazer a sua última pergunta? Eu não conheço esse termo, consim-babaça e consim-mabaça. É a mesma coisa que gêmeo. É sinônimo mesmo. É sinônimo mesmo. Pronto, já ampliou seu vocabulário. No dicionário, se você procurar gêmeos, vai ter lá sinônimo. Mabaça, babaça. Vai estar lá. Gente, então eu queria agradecer aqui ao Flávio e também ao Fausto, né, pela defesa do verbete, agradecer a presença de vocês e os teletertulianos que compareceram hoje com muitas perguntas, a gente agradece e passa para os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Mara com o curso 40 manobras em Belo Horizonte. Estou esperando. Boa tarde a todos. A CIP convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá em Belo Horizonte, no Hotel Clarion, dia 1º, 2 e 3 de março. São 3 dias de trabalho com as energias. E é um curso prático, sem pré-requisito, de exercício de manobras energéticas que possibilitam ao aluno utilizar as energias de forma consciente, percebendo as trocas energéticas que vivencia no dia a dia, melhorando e qualificando a sua interação energética. Com isso, desdramatizando o processo energético e a utilização das energias para a interassistência. São 3 dias de intenso trabalho com as energias. O curso é ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Informações pelo telefone 31 32 22 0056 e também pelo site do IPC, que é www.ipc.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Taxologia das Sincronicidades, especialidade Multissincronologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Muito obrigado e boa tarde a todos.